Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tio Phil e mais um vídeo de Backpack Brawl pra vocês. E muito bem, esse aqui é o vídeo que muitos estavam esperando, que é aquele clássico Como Jogar com o Herói. Pois é, já lancei 3 Como Jogar com o Herói, né? Eu lancei o primeiro foi com a Shanna, o segundo aí foi com o Ronan, o terceiro aí foi com o nosso Harkon. E esse aqui tá sendo o nosso quarto, né? Com a Ninfedora. Bom, até hoje eu não lancei mais nenhum outro. Certo? E por que eu tô colocando da Ninfedora agora, né? Bom, eu já vim aquecendo, né, esse vídeo, falando em vários outros vídeos aí que eu lancei até o momento, falando sobre, tá? E também por um ponto estratégico, que foi o quê? Essa quarta temporada, ela acabou de ser lançada, e fez um rework de de muitos heróis que trabalham com a natureza. Ou seja, fez um rework do Buzz, e fez o rework aqui da Ninfedora. Inclusive, né, mudaram os skins deles. No vídeo anterior vocês viram que eu comprei as skins da Ninfedora. E nada mais justo, né, do que fazer um vídeo, além de ser, né, do herói que eu mais gosto. Claro, eu vou conseguir falar, e por ser o herói que eu mais gosto, né, a heroína que eu mais gosto, eu vou conseguir dar muito mais detalhes, mais riquezas, né, do que nos outros vídeos. Claro que todos eles têm seu peso, né, similar. Eu vou dar também, claro, com um pouco mais de detalhe, né, que vocês vão perceber ao longo do vídeo, tá bom? Bom, então vocês entenderam. Então eu quis realmente, assim, não só por favoritismo, tá? Mas eu quis mesmo trazer esse vídeo aqui nesse momento porque acabou de ser atualizado. Imagina, vou lançar o vídeo de como jogar e no dia seguinte atualizam o herói. Aí é sacanagem, né? É outro motivo também do porquê que tô lançando agora. Beleza, então assim, legal. Show de bola. E o que tem a Ninfedora de bacana? Bom, no D&D, ela é aquele personagem que trabalha com arco. É a Arcólatra? Não, é a personagem do arco e flecha. São dois personagens aqui nesse grupo de heróis que trabalham com armas à distância, né? Que no caso seria, em primeiro lugar, a Shanna, né? Que são as varinhas. Em segundo lugar, temos a Sage, né? Que também aí tem as bestas. E em terceiro lugar, quer dizer, na verdade a Ninfedora deve ser o segundo, mas tudo bem, né? Eu quis colocar melhor por último. E a Ninfedora aí no nosso querido arco e flecha, que está aqui, né? Que é o principal item dela, né? Que é o Light Bow, mas depois a gente fala sobre os itens. Então ela é a nossa querida arqueira, né? E aí também pra quem, acho que eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, né? Que outro motivo que me faz gostar desse personagem, né? É que eu, Tio Phil, particularmente, gosto muito de arquearia. Já atirei de arco e flecha, né, ao longo da minha vida, né, um bom tempo atrás. E assim, isso também fez com que eu curtisse, né, ela, tá? E fora também que ela é uma gracinha. Eu acho ela muito fofa, né? Quem viu as skins dela vai achar a mesma coisa, acredito eu, tá bom? Bom, o que mais tem de interessante dela, né? Assim, pra falar inicialmente. De todos os heróis, ela é uma personagem que é paga. Só que de todos eles, ela tem o custo menor. Ela tem o custo de 150 gemas. Pelo menos neste momento, até o momento, tá? Lembrando que hoje eu estou lançando esse vídeo aqui. Hoje é dia 9 de abril, tá certo? Talvez eu lance esse vídeo um pouquinho mais pra frente. Bem mais pra frente, porque eu vou ter que lançar. Eu tô, assim como o Harkon, eu tive que lançar esse vídeo. São várias partes que eu vou montando quando eu tenho tudo estudado, pra aí sim montar um vídeo só. Então provavelmente eu vou estar lançando esse vídeo bem mais pra frente, tá? Vai ser muito estranho se estiver lançando no mesmo dia. Não, não vai ser. Enfim. Então até esse momento ela tá custando 150 gemas. Legal? E aí, tá bom, legal. O que tem a Ninf? Quais são as curiosidades dela, né? O que ela tem de interessante? Bom, primeiro, ela trabalha com, assim, os atributos principais dela, né? Ela trabalha aí com acerto crítico, né? Pressa. Também aí trabalha com a parte de chance de crítico, também. Tem muitos itens dela que trabalham com isso. E sorte. Sorte, Chifril? O trevinho. Pra quem não sabe, a sorte aumenta também a chance de crítico. Então, ou seja, um está ligado ao outro, tá bom?
Que mais? Bom, esses são os principais atributos dela, né? Os principais buffs dela. E o que ela faz de debuff, né? Quais são os atributos de debuff que ela executa com mais perfeição? Em primeiro lugar, cegueira, certo? Que assim, mais no early game, tá, galera? Assim, é um pouco... Os atributos de debuff dela são escaláveis, né? Vamos falar assim. Em primeiro momento, ela trabalha com a cegueira, né? No early game. Claro que você pode continuar isso até o fim, mas depois você vai vendo que vai perceber que tem elementos que são atributos, né? Que são melhores, né? Pro mid game, indo pro end, vocês vão perceber que o sangramento que ela efetua é muito bom. Os itens dela e também os itens auxiliares, né? São os itens compartilhados auxiliares. Vamos falar isso bem mais pra frente no vídeo. Executam um sangramento fantástico para ela. Na sequência, ela é ótima para aplicar fogo. E depois, por último, veneno. Ah, tio Phil, por que não veneno antes? Porque, assim, ela não é muito boa com veneno. Deixa o veneno pra Sage, entendeu? É assim, só pra entrar mais detalhes, né, dos debuffs, o cegueira eu já comentei, né, que é early game. O sangramento, ele tá em praticamente todas as armas dela, tá? Que eu vou explicar mais pra frente, né, ao longo desse vídeo, aí, bem mais lá pra frente, quando eu falar sobre os itens. O fogo, ela tem um único que, um único que trabalha com fogo, que é a coruja, certo? E também o quiver de fogo. E eu tenho também aí relíquias, duas relíquias que trabalham muito bem com ela, que é a relíquia da Shanna, certo? E também a relíquia aí, que é aquele potinho lá, Infernal Ashes, lembrei. Ah, eu tô bom na memória. Infernal Ashes, então assim, se as armas utilizando muito bem aí essas relíquias, você vai muito longe. A chance de você ganhar um 15-5, vamos falar assim, o que é 15-5, tio Phil? 15 troféus, 5 vidas cheias. É muito grande. Ou, se vocês quiserem, hoje em dia, agora com a atualização, né, 20 troféus. Né? É que os últimos 5 troféus são meio complicados, tá? Mas eu não quero entrar nessa seara agora não. Mas vamos falar mais dela, tá? Então assim, esses são os atributos de debuff. E o veneno, dá pra fazer? Dá. Você pode usar aí a Poison Quiver dela, tá? E usar o Venomous Pincer, certo? Esse conjunto aí é perfeito pra ela, beleza? Dá pra você usar sim, legal? Mais pra frente aí, o que eu não fiz nos outros heróis, eu comentei no Harkon, mas aqui eu vou comentar com mais detalhes. Aliás, não esperem um vídeo curto, né, como jogar com o herói, é um vídeo longo, que você vai aprender do início ao fim. Seja curiosidades, bobeiras, né, claro, tem que ter bobeiras, senão não é vídeo meu, como também coisas muito sérias até o final desse vídeo, então não perca um segundo dele, beleza? Aí ó, tá vendo? Já perdeu um segundo. Legal, mas assim, o que eu vou falar aqui? Eu vou colocar também uma parte desse vídeo falando sobre quais são as melhores táticas entre relíquias versus únicos dela. Isso eu não assim, eu comentei com o Harkon, mas eu não falei com nenhum outro herói anterior, com a Shani e com o Ronan. E eu pretendo sim fazer uma atualização desse como jogar com eles mais pra frente. Agora não. Tá bom? Bom, é isso, galera. Então, vamos lá. Quais são, agora sim, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos da nossa querida Nin? Ah, sim, e o apelido da Ninfedora, né? Porque a Ninfedora é um nome muito grande, é Nin. Coisa linda, né? Quais são os pontos positivos? Bom, ela tem um dano natural escalável, tá? O dano natural dela é lindo. O crítico também, né? E a chance de crítico também é escalável, né? Ou seja, vai crescendo, é crescente. Ela tem skins maravilhosas, até a skin básica dela, a coisa mais fofa do mundo, né? Temos aqui, ó, que legal, ó, outono, né, para nós aqui no Brasil, Autumn. Nós temos aqui como é que é o nome? Folhas do Inverno, ou Winter Leaf, acho que é isso. E tem Folha do Inverno, isso mesmo, Winter Leaf. E a Flor da Primavera, que deve ser Spring Bloom, né? É claro que esses nomes em português também ficaram lindos, né? Tô falando, essa personagem coisa mais fofa. Eu quando peguei, assim, fiz questão de comprar, né, essa skin. Quando eu vi, no vídeo que vocês devem ter percebido, no vídeo que eu falei sobre, quando eu vi essa skin aqui, eu falei amor à primeira vista. Na hora que eu olhei, eu falei, eu preciso ter isso, tá? E o mais legal, que eu comentei no vídeo anterior, mas eu volto a falar aqui,
Eu não sei quais são as outras, mas essa skin eu paguei R$12,50 e o Caminho do Herói eu paguei R$25, tá? Que é o preço normal para todo o Caminho do Herói. Eu não sei com relação às skins alternativas dos demais, né? Essas skins extras, né? Eu não sei se é o mesmo preço para todas, porque a Ninfidora, como ela tem a quantidade de gemas menor do que os demais, eu não sei se isso interfere também. Então, quem souber, por favor, coloca nos comentários, tá bom? Continuando a falar dos pontos positivos e negativos, né? Quer dizer, o último ponto positivo que ela tem é que, assim, ela evita dano de espinhos fácil, tá? Primeiro, porque ataca a distância, né? Então ela tem um jeito de evitar. Claro que se você estiver atacando com a adaga dela, né? Você aí você tem um sério problema. E falando ainda em adagas, né? Ela também tem uma versatilidade de armas. Ou seja, não é só ataque à distância, não é só ranged, né? Ela também tem ataque melee, que é ataque a curta distância. Ela tem porque a adaga dela, na verdade, é uma espada curta. Aqui a gente fala de adaga porque, pô, de boa, parece uma adaga. Beleza? É muito parecido com a adaga. E esses são os pontos positivos dela, tá? E os pontos negativos da Nin, quais são? Bom, tem poucos pontos negativos, tá? Que são importantíssimos. Que, primeiro, ela tem pouca defesa, beleza? Então você, logo no início da jogada, você já tem que se preocupar em equipar ela com escudo, ou então Scale Mail, sabe? Esses relíquias, talvez até relíquias como a Exhaustion Stone, fazer aquela brincadeirinha, ainda mais porque ela usa, né, a arma à distância, então você pode fazer aquela Exhaustion Stone com pedras. O ideal para ela, na minha opinião, é ou você fazer o Spiked Shield, né, depois que teve a reformulação dele, como também o Gothic Shield para ela é muito bom. Pena que ele ocupa muito espaço, mas também é bom, tá? Entre outros escudos também, mas a Scale Mail, por a Scale Mail ela se fazer parte da build dela principal, né, porque ela tem uma armadura própria, então vale a pena investir em duas delas, se você puder. Ah, não, eu só posso um, tio Phil. Então prepare escudos, botas e por aí vai. Beleza? Segundo ponto negativo, né? Ela tem uma cura limitada, ok? Ou seja, além da Wilderness Potion e da Corny, né, que você tem, que são os dois itens dela que dão uma recuperação, você vai ser obrigado a procurar sustento, né, de cura dos itens compartilhados. Certo? Até pelo menos você conseguir aí o Evergreen Arc, que ele dá uma bela de uma ajudada aí na cura, entendeu? Pelo menos assim, falando agora por cima, tá? Falando por cima, mais pra frente aí, quando eu entrar nos itens de fato, aí sim vocês vão entender aí o que eu tô falando. Tá, assim, falando de item a item, né, o que cada um faz. Beleza, até aqui eu espero, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, né, tenham total liberdade de colocar aqui nos comentários, que vocês sabem que eu vou responder, que eu nunca deixo pra passar, respondo todo mundo, tá bom? Bom, de pontos positivos e negativos são esses, tá? Negativo não tem, só tem dois itens, dois negativos, pra ser sincero com vocês, ok? E aí agora, vamos falar um pouquinho aqui do caminho do herói dela, né? Bom, eu já consegui tudo praticamente. No caminho gratuito, né? Você tem vários baús aqui, baú de item, certo? Que é igual a todos, né? No nível 5 e no nível 10 você tem aí aumento de XP. No 15 também, tava esquecendo. E aí você tem o banner dela, né? Que eu vou estar colocando na tela. Pra quem não sabe que banner é esse, todos os meus vídeos eu tenho, quando eu coloco a numeração do vídeo, do vídeo 100 pra cá, que eu mudei, né? Eu tenho um banner que eu uso, é o banner dela que eu coloco, né? Foi o banner que eu achei mais simples e bonito, né? Pra deixar ali, né? A marca também do meu canal, tá? Então eu coloco ele ali com a bolsa do momento, né? Que nesse momento, né? Que eu tô gravando aqui, a bolsa tá com a cornezinha lá, com a sementinha. Mas a minha ideia é ver se eu consigo fazer mais pra frente. Como a Páscoa já passou e eu perdi muito tempo, né, de não pensar nisso, mas eu vou fazer um mais específico aí para esse evento todo. Tá no segundo capítulo ainda tem chance adoidada, né? Afinal, temos aí, são 7 semanas de desafios que dá tempo de beça aí para fazer isso aí.
Voltando para Nifedora. Bom, é isso. E até que quando você conseguir, né, no caminho pago, né, se você quiser pagar os R$ 25, você tem aí a skin da Outono logo no início. E no fim você tem essa skin lindinha, né, também aqui da Winterleaf, né. São legais. Além disso também, nós temos o desafio dela. Vamos lá. Nós temos aí vários desafios dela, tá? Temos aqui, ó, por exemplo, que é alcançar nível 20, né? Que é tão inevitável quanto a mudança das estações, né? Aí tem outro aqui que é melhorar um item de Nifedora pro nível 15. Lembrando que esses itens, essas missões aqui, elas são escaláveis, né? De pouco em pouco, né? Se eu clicar aqui, ó, no início alcançar nível 5, depois 10, depois 15, depois 20, né? Então é escalável. Mesma coisa desse daqui, né? Ele vai mudando aí, ó, pro nível 3, 6, 9, 12 e agora nível 15, né? Algum item dela. O máximo que eu tenho é item nível 12, não cheguei pro 15 ainda. Rápida e silenciosa, causar 2.500... Não, me causar aí. Criar 2.500 itens como Ninfedora, tô quase chegando lá. Também é escalável, tá? A floresta sussurra o seu nome. Olha que coisa linda, cara. Eu gosto desses nomes assim, né? Completar 100 missões como Nifedora, tá? Que mais? Ó, a floresta sussurra, já falei esse. Como é que é? Cadê? A caçada termina como sempre deve terminar. Ganhar 2.500 lutas como Ninfedora. Lembrando que ganhar não quer dizer 15 troféus, desde que você tenha a quantidade de troféus necessária para você subir no seu rank, tá? Vai do seu rank atual. Como lutar entre folhas? Olha lá, alcançar nível Elite, nível 20, com Ninfedora, né? Isso aqui ainda não consegui, é escalável, ó. Nível 20, 40, tudo Elite aqui, ó, 80 e 100, né? Um dia eu chego lá. Não consegui nem o primeiro. Ai, ai. Aqui, esses daqui eu não consegui mal. Você nunca teve uma chance no meu domínio. Alcançar. Esqueci. Como é que é o nome desse daqui? Mítico. Né? Mítico como Ninfedora. Tá certíssimo. E aí aqui tem os desafios, né? Que mesmo dela. Não que esses outros não eram, né? Não tô desmerecendo, mas esses daqui são aqueles que você tem que fazer coisas específicas, né? Primeiro é descobrir todos os itens dela, isso aqui tudo bem. Mas esse daqui que é o I think you should leave, ou eu acho que você deveria partir. Nesse caso aqui é um trocadilho que eles fizeram com o nome, porque a Ninfedora trabalha com as folhas, né? Folha de árvore em inglês é leave, né? E folhas é leave. E leave, deixar também é to leave, para quem sabe aí o inglês bom. Então I think you should leave, né? Fazendo o deixar como folha, entendeu? Então, muito da hora. E aí você tem que vencer numa luta. Você tem que fechar aí qualquer luta com 3 Evergreen Arcs equipados, tá? Evergreen Arc, pra quem não sabe, é o arco final dela aí, aquele verdinho, né? Bonitinho. Cara, e pra quem não viu esse vídeo, eu fiz um vídeo específico fazendo esse desafio, tá? Foram poucos desafios que eu fiz até o momento, tá? Então, eu fiz o dela, eu também fiz o do Dorf. Então, assim, são os que eu fiz, assim, que são eu considerei os mais... e também fiz o da gangue Hobby, que foi os que eu achei mais fáceis. E o do Craig, né? Que eu achei mais fácil ainda, né? Então, mas assim, fora esse daqui da Ninfedora, na verdade, não é fácil. Eu quis fazer porque eu me senti desafiado, né? Longa história, né? Mas é isso. Bom, galera, a princípio, tá? Esses detalhes da Ninfedora são esses. Sobre o personagem, né? O desafio, quanto que ela custa, pontos positivos e negativos, né? Atributos de buff e debuff. Agora, a gente vai falar um pouco aí sobre os itens delas. Bom, pessoal, vamos lá. Agora que a gente já descobriu aí como é que os detalhes, né, pontos positivos, negativos, afins, vamos falar um pouco dos seus itens, começando, claro, com as armas, que eu já deixei disponível aqui já logo no início. E assim, eu não vou distinguir também aqui os únicos, tá? Eu vou colocar eles no meio, ok? Porque
A única diferença, o que eu falo de único, é porque você só consegue uma vez, né? Não tem mais do que um, tá? Essa que é a definição meio óbvia, beleza? Bom, e vamos começar a falar com ele, que nós estamos falando aqui do Reptile Stalker. Legal? É o item aí, claro, não se esqueçam, né? Eu falo isso em todos os vídeos, que os detalhes, né, que você tem aqui no meu podem ser diferentes do teu. Depende apenas do nível dele. O seu pode ser nível 1 e o meu é nível 7. Ou o seu pode ser nível 15, o meu é nível 7. Legal? O meu aqui, né, o dano tá 9,14, né, precisão de 90%, o custo de energia tá 1,4, um custo mediano aí, recarga de 2,8 segundos, tem uma chance de crítico de 15% e o dano crítico de 110%, 111 aí, tô ficando cego. Ao acertar, você ganha 1 de aceleração a cada 2 Dragon Leaf. Lembrando aqui que eu tenho 5 associações. Legal? E no acerto crítico eu ganho mais uma aceleração por Dragon Leaf. Ou seja, se eu tenho 5 associadas, né? Tá tranquilo. Lembrando, galera, que não é porque tem um acionamento com uma Dragon Leaf que é só uma Dragon Leaf. Tem itens que valem como 2 Dragon Leaf. Então tem que levar isso em consideração, tá bom? E tem aqui meu bônus de nível que depende de cada um. É que nesse caso eu tenho 30% de chance de ganhar 1 de energia. Ou seja, aonde que esse item aqui ele é legal? Lembra daquele vídeo que eu gravei já tem um tempo atrás, jogando com a Nifedora sem arco? Então, exatamente. Ela vai estar sóbria, não, tô brincando. Você jogando apenas com adagas, né? Com as adagas dela, principais, que são essas daqui, acima, entendeu? Eu lembro que, se eu não me engano, acho que eu poderia usar. Eu não lembro se eu usei agora, não lembro, tá? Depois posso checar e colocar aqui. Mas poderia ter usado ele também, porque ele iria ajudar no ganho, no acerto dele, né? No ganho de 1 de energia. Olha que top, legal? E aí, né, é isso. Eu pensei que fosse usar, mas não vou usar não. Tem lugar melhor, calma, ainda não. Beleza, galera, então agora vamos falar de fato das outras armas dela, né? Começando com a Hunting Knife, né? Aí nada mais é do que uma sequência, né? Que é a Hunting Knife, que se transforma na Elven Blade, depois aí na Stalker Shield, finalizando aqui na Dragon Fang, né? Aquele item comum que se transforma no item mítico. Obviamente eu vou pôr aqui na tela a árvore, né? Com todas as atualizações da adaga dela, mas entrando com mais detalhes, né? Hunting Knife aí no meu caso, dano 4,7, precisão 90, custo de energia bem baixinho, né, 0,8, recarga de 2 segundos, dano crítico de 120% e chance de crítico de 20%. Ao acertar você ganha 1 de aceleração, em acerto crítico, aí ó, inflige 1 de sangramento, né, e no bônus de nível mais sangramento. Ela reage com a Wilderness Potion, que vou entrar mais detalhe como que ela é feita quando eu falar de poções, beleza? Tá se transformando na Elven Blade. Elven Blade, né, é ela aqui, vamos entrar nela, que faz 7,10 de dano, 8 precisão de 85%, custo de energia de 1, recarga a 2,1 segundos, né, dano crítico de 120% e chance de 25% de crítico. No início do dia você ganha 10 de chance de crítico por Dragon Leaf associada. Ah, tio Frio, aquela primeira arma tem associação? Não, essa tem. Ao acertar você ganha 1 de aceleração e 1 de sangramento. Esse item ele vale como uma Dragon Leaf, tá? E no bônus de nível você aí tem uma chance de infligir também mais 1 de sangramento. E é isso aí, não vou usar nada aqui não. E ele reage junto com a nossa Dragon Flower, que já eu vou falar como é que ela é feita, né? Se transformando na nossa querida Stalker Shiv. Stalker Shiv é ela aí, né, que é um item que eu gosto muito. A associação dela é dessa forma também, tá? Antigamente eram 4, tá? Agora viraram 2. E aí no início do dia, né, você ganha 11 aí de chance de crítico por Dragon Leaf. Ela tem o dano de 9,11, né, precisão de 90%, custo de energia de 1,2, né, vai só aumentando o peso dela, né? Recarga de 2,2 segundos, chance de crítico de 30% e o dano crítico de 120%.
Ao acertar, você pode purificar, né? Claro, né, que vai purificar, porque você teve aí a Dragon Flower na reação. Então ela purifica 1 a 2 aí de debuff, ganha 2 de aceleração e inflige 2 aí de sangramento. Este item conta como 2 Dragon Leaf, olha o que eu falei, ele já vale 2 Dragon Leafs, hein? O bônus de nível aí também, você inflige 2 de sangramento, ou seja, tá bem escalado aqui, tá? Bom, e aí ele reage com a True Fire Bracers, que não é um item que é criado, né? Você encontra ele aí na sorte na loja, é na sorte mesmo. Já aconteceu de eu rodar, de fazer jogos aí que não veio, simplesmente não veio, tá? Então mesmo eu com Trevos, tá? Com sorte mesmo assim não veio. Mas com a True Fire Bracers ele se transforma na nossa querida Dragon Fang. Tá, o nosso item mítico aí, né, que tem um dano de 14 e 20, uma precisão de 95%, custo de energia de 1.6, recarga de 2.4 segundos, chance de crítico 25%, com 110% de dano crítico. No início do dia aí você ganha aí 12 de chance de crítico e 120% de dano crítico por Dragon Leaf associada. Aqui sim são 4 associações, tá bom? Ao acertar, você purifica 2 aí de debuff, ganha aí 2 de aceleração, tá? E inflige 1 de sangramento por Dragon Leaf. E esse item aqui ele também conta como 2 Dragon Leaf. No bônus de nível dele também inflige mais 2 aí de sangramento, né? Coisa linda de Deus. Legal, não? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. 5, né? Não, vai ficar querendo. E essas foram as armas, né, melee, né, a curta distância do nosso querido aqui, certo? Agora, vamos agora para as armas de longo alcance, certo? Vamos lá, a arma de longa distância, morte a 6, são 6 aqui, né? Nós temos aqui, claro, né, temos que ter um item único dela, que é o Final Blow, que é um dos únicos que eu mais gosto, tá? Ele é muito bom, né? É um dos únicos dela que deixa eu até ver aqui uma coisa. Esse aqui eu vou usar. Pronto. Enfim, ele tem um dano de 4,13, certo? Uma precisão aqui de 90%, custo de energia de 1.1, recarga de 3.2 segundos, sim, é uma arma levemente pesada, chance crítica de 25% e um dano crítico de 110%. No acerto de armas associadas, né, nós temos aqui 6 associações. Assim, 50%, né, deste item e os associados ganharem 15% de dano crítico. Olha que top. E no bônus de nível dele, você tem aí uma chance de ganhar 1 de empoderamento. Legal, né? E no meu próximo nível aqui eu vou ganhar mais 1 aqui de dano pra ele, né? Que da hora. E esse aqui foi o item único. Bom, agora vamos aqui pra grade, né, dos arcos dela, ok? Lembrando que é um arco só, né, que sai do Light Bow, se transforma no Hunter's Bow, que dele faz o Silver Bark, do Silver Bark pode criar Death Shot ou Evergreen, ok? Lembrando que no desafio dela você tem 3 Evergreen Arcs para ser feito. É tenso, mas não é tão complicado. Complicado é vir os itens-chave, mas vamos lá, vamos falar disso agora. Light Bow, item comum dela aí, né, que dá um dano. Não liguem não se tiver ouvindo um som estranho, é que eu tô com a janela aberta, tá calor, tá? Então resolveram andar buzinando aqui do meu lado. Mas tranquilo, importante vocês me ouvirem. Vamos lá, um dano de 5,11, precisão de 85%, custo de energia de 1.2, né, de energia, recarga de 2.6 segundos, dano crítico aí de 120% e chance de crítico de 15%. Ao acertar, você tem uma chance de ganhar a Hunter's Mark. Quem não sabe o que é a marca do caçador, você ganha 5 de sorte por 3 segundos. Lembrando que sorte, galera, ele dá 3% de precisão e mais 1% de chance de acerto crítico por acúmulo. Legal, né? Bom, quando você reúne 2 Light Bows, você cria aí a nossa querida Hunter's Bow, tá?
Essa Hunter's Bow aqui, ela tem o dano de 5,11, né, precisão de 85%, custo de energia de 1,25, recarga de 2,8 segundos, chance de crítico de 20%, um dano crítico aí de 120%. Ao acertar você ganha mais 1 de dano, olha que legal, né? 60% de chance de ganhar a marca do caçador, que vocês já sabem o que é, tá bom? Ao acertar você tem 30%, que se for 50%, 30% de chance de ganhar mais 1 de sorte. Pô, legal pra caramba. Olha, dá pra subir de nível. Olha lá, rapaz, bora subir de nível. Acabou. Acabou. Agora nós temos aqui, depois dele, né? Quando você reage ele com a nosso querido Eagle Eye Amulet, que depois eu vou falar dele, você cria aí a nossa Silverbark. Arco aí que eu gosto muito, tá? Eu, assim, tirando aquele vídeo, né, que eu falei, né, de somente arma melee com ela, eu acho imprescindível ela ter a Silverbark. Mas tipo, eu não consegui fazer o final deles, eu não consegui fechar aqui, né, o Evergreen ou então o Death Shot. Cara, não tem problema não, é possível sim conseguir 15 troféus só com ele, tá? É super possível, desde que ele esteja bem equipado e bem associado, ok? Aí você consegue aí ir longe. Se não, você não consegue 20 troféus, tá? Não consegue. Beleza? E vamos lá, vamos falar dele. O item épico aí, né, de 7,18 de dano, precisão 85%, custo de energia de 1,4, recarga de 3,1 segundos, chance de crítico de 25% e um dano crítico de 120%. Bom, no acerto aí você ganha 2 de dano, não acredito que seja dano máximo, né? Ganha a marca de caçador, que eu já falei o que é. Quando você acerta criticamente, você ganha 1 de aceleração. E no bônus de nível você ganha aí, tem uma porcentagem de ganhar 1 ainda de sorte. Bom demais, bom demais. Bom, a Silverbark, aqui que tem a bifurcação, tá? Porque se você reage com a Dragonleaf Sapling, que depois eu explico como é que faz, ela vira a Evergreen Arc. Agora, se ao invés disso você fizer o Quiver com o Quiver of Speed, você cria aí a Death Shot, tá? E aí vamos falar dessas duas aí. Começando com a Evergreen Arc, né, que é a nossa mais antiga aí. A Evergreen, ela reage dessa forma, tá vendo? Reage não, né? Você tem 4 ativações e ativa por Dragonleaf. Quando você tem aí 17,31 de dano, precisão de 95%, custo de energia de 1,7, recarga 3,3 segundos, chance de crítico 25%, dano crítico 110%. Ao acertar você ganha 3 aí de sorte e inflige 1 de sangramento por Dragonleaf. Ao acertar criticamente você ganha 2 de dano e olha que legal, você cura 2 vidas por sangramento no oponente. Isso aqui é legal, hein? Por isso que até você conseguir Evergreen, você teria que ir atrás de recuperação de vida, né? Mas uma vez que você tem Evergreen, isso fica mais tranquilo. Então, este item ele conta aí como 2 Dragonleaf, tá? E ao acertar no bônus de nível, você tem aí mais 2 de sangramento. Arma muito top, hein? Usa 5, 7, dá pra usar, ficou faltando 2, hein? Triste. Dava pra ter usado na Death Shot. Fui besta agora. Deixa eu ver. Tudo bem. Bom, a Death Shot por si, né, ela não tem nenhum tipo de acionamento, tá? Normal. O dano dela aí é 12,26, precisão de 95%, custo de energia aí de 1,65, recarga 3,1 segundos, chance de crítico de 30%, dano crítico de 110%. Ao acertar você ganha 3 de aceleração e ganha Hunter's Mark. Oh meu Deus do céu, seu trava-língua. No acerto crítico você ganha aí 15% de ataque mais rápido e 20% aí de dano crítico. Legal, e no bônus de nível você tem aí uma chance de ganhar mais 2 de dano. Um arco até que bem bacana, né? Com isso aí, finalizando as nossas armas, né, à distância aí da Nin. Legal, né?
Bom, galera, agora vamos ver os pets. Na verdade, ela só tem um, que é a nossa querida Blaze Gaze. Tem ela meu aqui que tá no nível 7, né? O dano dela tá 12,16, precisão 95, como é pet, custo 0, né? Recarga de 4 segundos, quase 5, 4.8. Chance de crítico 5%, dano crítico 110%. Ao acertar, inflige aí 5 de cegueira por 3 segundos. Ao acertar, né, aqui armas associadas, como vocês podem ver, ela tem 50% de chance de infligir 2 de fogo. Por cegueira e fogo no oponente, este carinha aqui ganha 5% de ataques mais rápidos. E no bônus de nível ele inflige aí mais 1 de fogo ao acertar. Bom demais, né? Esse aqui é o pet da Ninfedora. Bom, aí aqui, agora vamos dar uma olhadinha nos cosméticos, acessórios da Ninfedora. Vamos começar com os únicos, né? O início aqui é o Infinity Sight. É um cara que foi mexido aí durante muito tempo. Eu lembro muito bem como é que era, né, o formato dele. Agora, né, dessa forma, ele parecia realmente um funil de cada lado. Aí achataram o funil. Tá, esse daqui, assim, em acerto de armas associadas, tem 50% de chance de ganhar o Hunter's Marks, que vocês já conhecem. Em acerto crítico das armas, né, tem aí uma chance de 5% de ganhar mais crítico, né? E aí no bônus de nível, tem uma chance aí das armas ainda ganhar mais 5% de crítico. Olha que beleza, é crítico atrás de crítico, né? Bom, faz sentido, afinal, faz parte aí de um dos atributos aí, né, da Ninfedora, certo? Dos pontos positivos dela aí. O outro único dela, nós temos o Fire Quiver, que aí é o que transforma ela, né, numa pessoa de fogo, né, numa arqueira de fogo, onde no acerto crítico tem 50% de chance de infligir 4 de fogo. Tá aqui os itens associados. A cada 3 segundos, né, cada arma associada vai ganhar 1 de dano. E no acerto dessa arma, lembrando que a arma à distância apenas, tem aí uma chance de infligir 2 de fogo também, no bônus de nível. Ou seja, é fogo atrás de fogo, né? Dá um total de 6 aí de fogo por acerto. Interessantíssimo. E também, assim, ao invés de fogo, se for fazer de veneno, nós temos aqui o Poison Arrows, né? Que aí nós temos aqui, né, em acerto das armas associadas, tá aqui as armas associadas, inflige 3 de veneno. E no bônus de nível, que tem uma chance de infligir mais 3 de veneno. Legal, né? Escalando de uma forma bem bacana. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos itens, né, dela. Para começar aqui o Eagle Eye Amulet. Ele que é o item que vem na loja, né? Ou também você pode fabricar ele usando uma Whetstone com a Dragon Leaf, formando aí nosso querido Eagle Eye Amulet. E ele é um dos itens que com a Hunter's Bow forma aí a Silver Bark. Tá bom? Vamos ver aqui, né? Aqui eu posso usar 20. Deixa eu pensar aqui. Não vou fazer isso não. Bom, legal. E aí assim, né? Além dele, nós temos também o Simple Quiver. Simple Quiver é aquele lá que ele vem na loja, né? Até que é tranquilo dele vir na loja. Esses itens raros, né? Eles não são difíceis de vir. E esse cara aqui, a cada 4 segundos ele ganha todas as armas à distância, né, associadas. Tá aqui, né? Não mudou a associação, continua a mesma. Perdão, continua a mesma. Ele ganha aí um pouquinho de ataque mais rápido, 6% no meu caso aqui. E a cada 4 segundos aí ele tem uma chance de atacar mais rápido, certo? Bem legal. E aí ele reage com o Snake Oil, que é uma poção, né, dela, que depois eu falo sobre. Ele forma o Arrow Stealth. Esse camarada aqui, ó. Que a cada 4 segundos, né, as armas associadas, né, que são as mesmas associações, tem aí uma chance de ataque mais rápido e ainda ganha 2 de velocidade de ataque, né, ou de aceleração. Bem legal, né? E também aí a cada 4 segundos ele tem um bônus de nível que deixa ataques mais rápidos. E aí ele reage com o Sniper Scope. Também um item aí que eu já vou falar sobre ele, se transformando no Quiver of Speed. Sim, esse cara aqui, ó. Cadê? Não.
aqui. O item lendário, né? Que a cada 3,9 segundos tu ganha 3 aí de aceleração. Cada arma associada, né? Que tá aqui, não mudou a associação. Ganha 20% aí de crítico e 6% de ataque mais rápido, né? Que vem aí do Quiver anterior. Muito legal. E não acaba aqui. Ele tem mais duas reações, né? Uma que você já viu, né? Que reage aí com o Silverbark fazendo a Death Shot. Mas se você tiver um Frost Emblem, que é algo que é normal de vir aí na loja, tu cria aí o nosso Frost Quiver. Nosso item mítico aí, né? Que ao acertar, né? Continua a mesma associação. Você tem aí, você transfere 2 de gelo para o oponente. E ainda você tem a chance de acertar também e infligir mais 1 de gelo. Eu achei estranho esse transferir até 2 de gelo por acerto. Pô, transferir? Esquisito, né? Como se você estivesse tirando o seu, levando para o oponente. Isso que não ficou claro, tá? Se vocês já tentaram fazer isso, por favor, coloque nos comentários aqui, beleza? E a cada 3,6 segundos, né, você ganha 3 de aceleração. A cada arma associada, né, lembrando que é arma à distância, ganha aí 20% de crítico e 14%, 14 mesmo? 14% de ataque mais rápido. No bônus de nível você remove aí um de gelo, provavelmente é meu, né? E inflige 1 de gelo a mais do que já é feito. Ou seja, né, se for parar para pensar aqui, a Nifedora ela é uma heroína que ela não trabalha com gelo, né? Mas se você tentar colocar ela, né, com armas que infligem gelo, tio Fio, que armas? Por exemplo, a daga de gelo. Eu posso fabricar o escudo de gelo para ela. E também posso colocar ela, eu sei que é meio estranho, mas sim, o machado de gelo, certo? E aí eu conseguindo fazer o Frost Quiver, claro, eu não vou conseguir associar nada disso, né? Eu vou ter que associar com o quê? Com o arco básico. Aí meu arco básico passa a infligir gelo, certo? Posso até associar ele com o Silverbark, não tem problema, né? Então eu posso ter o Silverbark mais o Frost Cleaver com o resto e fazer uma build de gelo. Não é uma má ideia, hein? Fazer a Nifedora de gelo. Interessante, interessante. Mas aí eu tenho que fazer o Frost Quiver com certeza, tá? E aí continuando aqui, ainda aqui, vamos lá nas armaduras dela. Tem aqui, né, 6 armaduras, né? Dentro delas uma que é lendária, um único, né? Que é o Shadow Cloak. Este nosso item aqui, né, que no início do dia ele inflige aí 1 de cegueira para cada arma ou pet associado. Lembrando que essa aqui que é a associação dele, tá vendo? Interessante, não? O que mais? Eu também tenho aqui a nossa True Fire Bracers, né? Que ela é responsável aí, né, de fazer o Dragon Fang. Esse item aqui ele vem na loja, ele é meio chatinho de vir, mas vem. Mas itens de melee ou à distância ganham menos pet, tá, galera? Ganham aí 15 aí de chance de crítico e 25 de crítico. No bônus de nível aí, né, é que as armas ganham 3 de dano máximo. Eu vou falar que essa aqui, se você não estiver fazendo a Dragon Fang, você está fazendo aí os arcos, né? Vale muito a pena colocar esse cara para associar nos arcos. Pelo bônus de nível, aliás, por tudo que ele faz. Ele é um cara que eu acho que é o dano fantástico que ele acrescenta. Tá bom? Agora aqui, vamos dar um pulinho nesse camarada aqui. Quem é ele, né? Esse aqui é o cinto da Nifedora, tá? Ele, junto com o Snake Oil, que eu vou falar em breve, cria aí o Viper Skin Strap. E esse camarada aqui, no início do dia, você ganha 1 de empoderamento. Olha que legal, empoderamento, hein? E todas as poções associadas ganham 1 uso a mais. Lembrando aqui que agora mais nenhum cinto dão 2 de uso a mais, só dão 1, tá? Então, paciência pra você aí que tava querendo uma coisa mais OP, né? Já era. Ao consumir, né, a poção, você vai ganhar 4 de aceleração. Até rimou. E no bônus de nível você tem uma chance de ganhar aí 1 de empoderamento e 2 de sorte, que vem aí do cinto, né? Muito interessante. Muito interessante.
Bom, voltando um pouquinho aqui, nós temos a Shadow Armor, né? A Shadow, ela vem aqui do Leather Armor com o Snake Oil, que ele tá em todas pelo jeito, criando a nossa Shadow Armor. Antigamente a Shadow ela vinha na loja. Eu acho que agora, depois que ela teve esse recipe, ela parou de vir na loja, tá? Agora, eu acho que ela não vem mais. Entendeu? É tudo craftado. Se você já veio, se ela já apareceu pra você, coloca nos comentários. Beleza? Bom, vamos lá. No início do dia, né, ela ganha 70 de armadura e 4 de resistência. Reduz o dano recebido aí em 12%. A cada 6.3 segundos ela ganha 7 de armadura e 1 de aceleração por Dragon Leaf, ou seja, ela tem associação. Não mais por qualquer objeto, é por Dragon Leaf, tá? No bônus de nível, no início do dia, ela ganha 27 de armadura. É uma pena que isso acontece só no início do dia, né? Mas a cada 6 segundos é que ela tem recuperação de escudo, tá? Então, é interessante, não vou falar assim. Tá bom? Agora vamos aqui falar do nosso querido Leftbound Striders. É um camarada aí que ele veio da Leather Boots, que no início do... né, você já conhece, eu não preciso falar dela, né? Que ela reage com a Dragon Leaf Acorn, que eu já vou falar dela, que é uma planta. Farmando aí a Leftbound Striders. Esse camarada aqui, no início do dia, você ganha 30 de escudo, mais 5 de aceleração. A cada 3.6 segundos, você ganha 1 de energia máxima, que vem das botas, né? E armas associadas, olha como é que é a associação dela. Armas associadas ganham mais 25% de crítico. E este camarada aqui, ele conta como 2 Dragon Leafs. Faz sentido, afinal, vem do Acorn, né? No bônus de nível aí, a cada 3.6 segundos, você tem uma chance aí de ganhar mais 1 de energia. E armas associadas ganham mais 25% de crítico. Muito bom, muito bom. E aí nós temos o último nível, né, daqui da Shadow Armor, né, que eu não tinha comentado. Mas ela, junto com a Scale Mail, ela cria a nossa querida Predator Scales, que é uma armadura sensacional. O item mítico, né, que no início do dia aí ela ganha 110 de armadura e 10 de resistência. Reduz o dano recebido aí em 30%. A cada 6 segundos aí você ganha 14 de escudo e 1 de aceleração por Dragon Leaf associada, que são 4. Mudou, né? Quando foi lançada essa armadura, ela tinha uma forma de associação, se eu não me engano eram 4. Eram 4 também, né? Que elas não era dessa forma. Mas... E aí, no bônus de nível, você ganha 35 aí no início do dia de armadura. Pô, bem bacana. Eu acho assim... Pra ninfedora, você tem que ter 2 dessa. Tá? Mas eu acho uma armadura muito legal. Ou você tem uma dessa com o escudo, ou 2 dessas, tá? Eu acho que é bem produtivo fazer esse tipo de coisa que eu tô falando. Ou então, você coloca o kit completo dela, né? Coloca aí a Bracers junto com o cinto, junto com as Striders, junto com a Predator. Eu acho que é um kit aí que fica 10, tá? Ainda mais porque eles contam aí como Dragon Leaf, né? Então você consegue fazer uma brincadeira legal, entendeu? Bom, e agora que vocês já viram aí sobre as armaduras dela, vamos falar um pouquinho de poções. Ela só tem uma poção, que é a Snake Oil. Essa Snake Oil ela não é fabricada, tá? Ela vem aí na loja. Ela é 880, tá, galera? Ou você tem ela de monte, ou você não tem ela. Simplesmente não tem. Já aconteceu, né, de eu jogar com a Ninfedora, obviamente, e não aparecer. Na run inteira ela não aparecer, tá? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Não, tá, deixa eu falar. Então, ela é considerada uma poção e também aí uma relíquia, tá? Um amuleto, na verdade, né? Lembrando que eles podem ser absorvidos aí aquele caldeirão amaldiçoado, né? Aquele que você coloca o boneco lá dentro. E aí ela funciona como? Ao acertar criticamente, você ganha 3 de aceleração e 1 de empoderamento. E no bônus de nível, né, quando você consome a poção, você ganha 50% de chance de ganhar 3 de aceleração. E é só um uso, óbvio, né? Tem alguma poção que tem mais do que uma? Se você souber, coloca na descrição. Eu não sei. Bom, vamos falar um pouquinho agora de comida. Comida só tem uma, né, na verdade, dela, que é a Corny Corn.
Esse camarada aqui, a cada 4 segundos você cura 7 de vida. E é uma excelente comida, né, para você associar junto com outras no early game, caso ela apareça, né? Essa aqui também é 880, né? Ou ela tem de monte, ou simplesmente ela vai aparecer só no endgame quando você não precisa mais. E você ganha aí o Hunter's Mark, tá? Que você já sabe o que é. E no bônus de nível dela aí você tem aí uma chance, a cada 4 segundos uma chance de ganhar 1 de sorte. Bem interessante. Agora vamos falar das plantas. 7 tipos de plantas que você tem, tá? Não vou dizer das armas, que eu já comentei. Porém nós temos aqui a Dreadleaf. Dreadleaf, ela é um único da Nin que, cara, eu gosto muito, tá? Gosto muito. Se você tá querendo fazer a Ninfidora full cegueira, pô, tá dentro. Entendeu? E aí, assim, no início do dia tu inflige 1 de cegueira por Dragonleaf. A cada 6 segundos, né, você inflige 1 de cegueira por folha associada, tá aqui a associação, tá? Ou seja, pode ser Dragonleaf ou qualquer outro. Você reduz, e também você reduz o tempo aí a cada 6 segundos por 0,3 segundos. Meio né? Eu acho. No bônus de nível aí você tem aí uma chance de infligir mais 2 de cegueira. No contexto geral é uma arma muito boa, tá? Por itens associados. Pegar por pegar, ela é inútil. Mas... Por quê? Porque vocês perceberam que ela só funciona por associação? Se você não tiver colocando... Se você fizer uma ninfedora, sem Dragonleaf associada, cara, você não tem como ter esse item. Embora é meio estranho você ter uma ninfedora e não usar Dragonleaf, tá? Cara, vale um vídeo fazer ela sem usar Dragonleaf. Vai ser difícil. Bom, galera, então assim, vamos começar agora a falar sobre os itens comuns, né, e evoluções de planta, né, da Ninfedora. Eu já acabei de falar da Dreadleaf, né, e eu não preciso falar do Evergreen nem do Dragonfang, tá beleza? Então, tudo começa com a Dragonleaf, que, já diga-se de passagem, que é o item inicial da Ninfedora. A Ninfedora ela começa com uma Dragonleaf, com o arco curto dela, né, o pequenininho, e uma bolsa. Que eu já vou falar da bolsa, beleza? Então começa dessa forma, tá? Quando você conseguir um certo nível, você vai ganhar uma bolsa mais. E um nível mais pra frente, mais uma, terminando aí, tá? E vamos lá, vamos falar da Dragonleaf, que não é Silverleaf que eu costumo chamar. Dragonleaf, folha do dragão. Então vamos lá, no início do dia, né, você ganha 3 de aceleração por arma associada. Antigamente eram 2 associações, agora passou a ser apenas uma. Tá? Né? Chega, né? Quando a hora do dia muda, você tem 70% de chance, né, no meu caso, de ganhar 2 de aceleração por arma associada. E aí ela tem algumas associações aqui, né? O que? Com a Water Potion, ela cria a Wilderness Potion. Com uma Whetstone, ela vai criar o Eagle Eye Amulet. Com uma Suculenta e 2 Dragonleafs, ela cria aí a Dragon Flower. Que é ela que eu vou falar agora, Dragon Flower. É um item teoricamente novo da Ninfedora, tá? Ele começou, acho que não foi na última atualização, mas foi há umas atualizações atrás, né? Ele apareceu aí junto com a reformulação dela, tá? E aí, assim, a cada 4 segundos você remove 3 aí de debuff. Isso vem aí da Suculenta. E só que ele não é afetado por gelo. Ou seja, né, o cooldown dele ele não aumenta por causa de gelo associado. Isso que eu entendi, tá? Este cara ele conta com uma Dragonleaf, deve ser 2, né? Eu acho. Ok. Bônus de nível, né? A cada 4 segundos e meio, aí você tem uma chance de limpar 3 aí de debuff. Ou seja, né? A Ninfedora por si só, ela, através das Dragon Flowers que você vai criar aqui, é impossível. Sabe que nem bis, é impossível ter um só. Né? Depois você vai entender por quê. Então, assim, você acaba usando ele, associando a Dragon Flower com outros itens, porque ele é 1 por 1. Então, quando você vai montar a build da Ninfedora, acaba ficando uma coisa bem simples de fazer, por causa da Dragon Flower. E ela tem uma redução de debuff fantástica, tá, galera? Como vocês podem perceber.
Bom, ela reage com a nossa Elven Blade aí fazendo a Stalker Shiv, tá? É isso, ó, isso, ó. Mas ela é uma ótima associação pro Evergreen Arc. Se você colocar 4 deles aqui, tudo bem que você pode colocar outros itens, né, que contam como 2, né? Mas é um dos itens que você pode associar caso você tenha um espaço curto para isso. Vale muito a pena. E aí nós temos aqui também o Dragonleaf Acorn, né, que é a semente da Dragonleaf. No início do dia você ganha 4 aí de aceleração. Quando o período do dia muda, você ganha 3 de aceleração por Dragonleaf associada, né, que nós temos aqui a associação. Este carinha ele conta como uma Dragonleaf, claro, porque ele é uma semente. E no bônus de nível, né, quando o período do dia muda, aí você ganha, tem uma porcentagem de ganhar 3 de aceleração por Dragonleaf associada. Muito legal. Muito legal mesmo. É isso aí. De plantas dela, é isso. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Agora vamos falar de poções. Temos 2 poções, que é a Snake Oil, que eu já falei delas para vocês. E agora vamos falar da Wilderness Potion. Olha o meu inglês aqui. Esse camaradinho aqui, quando você tem a vida abaixo de 75%, ele cura 18. E você ganha 8 de aceleração por 8 segundos. O pessoal gosta do 8 aqui. Ele conta como uma Dragonleaf, antigamente eram 2, mas ele conta como uma Dragonleaf. E no bônus de nível, quando você consome, ele tem uma chance de ganhar aí 1 de aceleração por segundo por 4 segundos. Sensacional, hein? E aí reage aqui, né, com a Hunting Knife, né, criando a Elven Blade. E reage aqui com o Dragonleaf Acorn, transformando na Dragonleaf Sapling. Bom demais! E aí acabou que eu passei as plantas e não falei dela, né? A nossa Sapling, importantíssima. O item lendário dela, né, que a cada 3.6 segundos você ganha 1 de aceleração por Dragonleaf associada, olha que legal. Ela cura 1 de vida por 3 de sangramento em mim, então ela é muito boa. Ao entrar na loja você consegue uma Dragonleaf. Olha, legal. Isso é no que eu não sabia. Nossa, tá vendo, né? Sempre tem alguma novidade, né? Pelo menos pra mim. E isso aqui ele vai contar como 2 Dragonleafs. E quando o período do dia muda, você tem ainda a chance de ganhar 3 de aceleração ainda por Dragonleaf associada. Muito bom. E aí ela associa aqui com a nossa Silverbark, fazendo a Evergreen Arc, que vocês já conhecem. Tá aí, né? Sensacional, hein? Mas por final nós temos a bag dela, né? Nossa querida Ranger Satchel. Item único aí, né, que no início do dia você vai infligir 1 por Dragonleaf dentro. 1 de sangramento. 1 de cegueira. Por arma ou pet dentro, você tem chance de ganhar 1 de aceleração. Ao entrar na loja, se você tiver uma Dragonleaf aqui dentro, você recebe mais uma Dragonleaf. E no bônus de nível você tem chance de ganhar mais 1 de aceleração por item dentro. Eu gosto de manter as Dragonleafs dentro dela. Tá? Primeiro por causa da economia dela, né? Porque você ganha mais uma, certo? E também porque você vai aplicar a cegueira, entendeu? Então é muito válido. Bom, galera, com isso eu acho que eu não deixei nada dela. Deixa eu ver, eu tô marcando aqui. Eu acredito que eu falei tudo da Ninfedora, certo? Pelo menos todos os itens dela. Claro que eu tenho menções honrosas, tá? De itens que são compartilhados, que eu vou falar rapidinho aqui. Tá? Eu vou passar batido, eu só vou olhar os que realmente são as menções honrosas. Lembrando que a adaga, né? Adagas são boas para todo mundo, certo? Então, mas qual adaga que é boa para ela? Olha, isso aqui varia, porque ó, tu pode fazer a Hooked Dagger, ela é ótima. Se você quiser fazer a Ninfedora com a Poison Arrow, né? Você faz aqui o Poison Dagger. Se você quiser fazer, por exemplo, ela bem folhada, com várias Silver Leafs e aceleração, vale a pena fazer Spiked também, entendeu? Que mais? Bom, e como eu disse, né, que você pode fazer ela com aquela como é que é? A Quiver de gelo, né? O ideal seria você ter a Flash Dagger, certo? E é claro, né, se você quiser também criar ela com aquela coruja que eu já esqueci o nome, né? Ou o Quiver de fogo, Lava Dagger é o sinal, entendeu? Mas, assim, fora tudo isso, Royal Sex é bom, né? Porque ele ajuda você a ter recuperação de vida, entendeu? Tanto com a própria recuperação quanto o roubo de vida.
Então essa é a ideia. Quem mais que você tem uma menção honrosa aqui, tá? Eu não vou falar da poção, que já está implícito, né? Tem alguns itens que são reagentes, esses daí eu não vou falar. Mas sim, nós temos aqui, não bem o Wooden Bucklet, né? Mas nós temos aqui o Spiked Shield. Ele é muito bom aí caso você precise de uma rápida defesa para ela. Ou então, usando o Header Shield, eu já tinha comentado, né? Que poderia ser o Frost Barrier, o próprio Reinforced Shield é bom para ela, ou o Gothic Shield, tá? Esses são ótimos para ela, tá bom? O que mais aqui, né? Menção rosa. Bom, nós temos aqui Gloves of Power. Eu vou... Aí, assim, são itens que eu vou explicar quando eu for falar sobre a combinações das menções honrosas. Vocês vão entender o que eu tô falando, mas por hora fiquem só com ele na cabeça, ó. Gloves of Power para você associar as armas, tá? O Seeds é importante para quê? Caso você precise de Silverleaf o mais rápido possível, ele ajuda, tá? Claro, vai aparecer outras plantas, mas, né? Esse é detalhe. Ainda mais porque se você conseguir pegar o cacto através da Seeds, você consegue, através da Spiked Shield, criar o Thornwall, que é do Ronan, tá? Então aí sim você tem um empoderamento melhor aqui. Beleza? E aí aqui, ó, né? Lembrando, agora nessas últimas atualizações aí, né? Com a vinda da Blood Siphon Potion, é altamente interessante fazer a Bloodthorn, né? Junto com seus ingredientes, tá? Que eu vou passar por eles aqui. O Predator Thief também é muito bom mesmo, tá? Polyphemus Bane, tá? Ele é interessante porque ele trabalha com cegueira. Se você quiser fazer a ninfedora full cegueira, vamos falar assim, então esse aqui é o cara, tá? Você não precisa criar, né? Que ele tem a reagente dele fazendo aqui o Neptune's Wrath. Se você fizer esse cara aqui, ele não vai ter tanta cegueira assim quanto você imagina. Então, ainda mais porque ele tem outras propriedades que tornam até ele um pouco pesado. Eu prefiro que você mantenha o Polyphemus Bane, entendeu? Então, vale a pena também fazer isso, tá? Seguindo em frente aqui, tá aqui, nós temos a Fur Boots também, ela é muito importante. Caso você não consiga fazer aquela outra bota, né, dela, você pode fazer essa também, tá? Vale muito a pena. Lembrando aí que também, né, ela, se você não tiver uma recuperação, não tiver bem de recuperação de energia, né, fazer a Wrath Potion é muito importante. E agora vamos para os itens que são mega essenciais. Estou falando da Mass Fry Trap, tá? Você coloca, associa ela com as Dragon Leaf, tá? Que mais? Você pode também criar aqui o Book of Everlasting Flame, também com a essência, passou aqui, né? Junto com a essência, né, de Speed Essence. Ou então a Flame Sword também são itens muito bons para ela, tá? Que mais? E outra, eu já comentei, né, da Frost Cleaver, não preciso repetir. Porém, Ancient Vessel. Cara, esse aqui, digamos que se você tiver espaço ainda, ou se você quiser reservar um espaço, esse cara aqui, ele é um cara que faz toda a diferença pra você. Porque ele é um cara que vai trabalhar com sangramento e vai te ajudar na recuperação de vida, entendeu? Então, vale muito a pena, tá? E aí, fora aí, assim, são esses, tá? Mas deixa eu ver esses outros aqui. A Runa do Relay, ela é interessante, mas tem itens melhores. Tá? O Mandalorian é interessante? Sim, é interessante caso você esteja com pouco escudo. Mas até vale a pena, entendeu? É interessante, tá? Porém, como eu disse, tem escudos melhores, né, e mais baratos, tá bom? E nós já comentamos sobre o Blood Siphon Potion. E assim, menção rosa para a última atualização. Beautiful Bouquet é interessante? Olha, E eu vou inclusive subir o nível dele aqui. Sim, é interessante. E vale a pena, tá? Ó, vou subir metade só. É um item interessante e vale a pena. Só que assim, somente se necessário. Assim, caso seja extremamente importante. Porque ele é bom contra debuff. Pra resistência, né? Inflige veneno. Então se você estiver fazendo a ninfedora veneno, pô, top. Tá dentro. Entendeu? Então vale muito a pena. Tá bom? Então assim, vamos lá. Itens de modo geral são esses com a ninfedora, já com as suas menções honrosas, tá? Mas tio Phil, como assim, cara? Por que eu pegaria esses itens compartilhados? Bom, digamos que, assim, a gente sabe que o que manda no jogo não é você. Quem manda no jogo é o RNG, cara. É o item que vai aparecer na loja. A gente sabe muito bem disso. Então, o que acontece?
Cara, você sabe muito bem aí que se você conseguir pegar os itens, assim, seguir com os itens, ou tirar, bloquear e tal, você vai conseguir guiar bem, entendeu? Então vale a pena fazer isso que eu tô falando pra vocês, tá bom? Bom, galera, agora que a gente falou sobre os itens, né? Vocês viram que eu não falei dos relíquias. Né? Ficaram faltando as relíquias, né? Com a Ninfedora. E aí? Qual que é melhor? Qual que é pior? A ideia aqui, na verdade, não tem, assim, tá claro, tem aqueles itens que, assim, não servem, tem aquelas relíquias que não servem para herói, fato. Mas você sempre tem um jeito de reaproveitar quando você não tem só os piores aparecendo. Mesmo sabendo que pelo menos agora as relíquias você ainda consegue rerolar, né? Saudades, rerolar único, né? Na verdade eu tenho essa saudade. Mas nas relíquias você tem ainda uma chance, né? Só que digamos que você, né, você pode ter o azar do mundo de pegar os 6 terríveis, né? Acontece. Mas assim, quais são as melhores táticas aqui, né, com relação a relíquias por únicos, né, e os itens de fato? Vamos conversar um pouco. Primeira coisa aqui que eu vou fazer, vou tirar do compartilhado, vamos voltar com a Ninfedora. Pronto. E eu vou trabalhar somente com únicos, certo? Só os itens verdinhos aqui que eu vou comentar, com relação às relíquias, claro. Pronto. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, então, eu queria colocar em ordem alfabética, mas tudo bem. Vamos falar do Venomous Pincer. O Venomous Pincer, ele, assim, a gente sabe aí que ele é bem interessante quando se... Porque ele é o cara que consegue dar uma bela de um dano escalonado aí de veneno. Veneno associado, né? Ó, o jeito que ele tá. Qual seria o único da Ninfedora que ele qual que ele seria ótimo para isso, tá? Olha, eu vou falar pra vocês. Como é veneno, obviamente, vamos falar aqui do Poison Arrow, tá? Por que o Poison Arrows? Porque, cara, você vai aproveitar o veneno de um com o veneno do outro. E aí você, assim, digamos que então você tem o Poison Arrow e você tem aqui o Venomous Pincer. Se você colocar, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aí que vocês conseguem colocar o Venomous Pincer no meio. Depois você vai colocar Poison Arrow bem no meio também, né? Aqui, bem no meio aqui, né? Entre, tá? E aí, você em cima, você vai deixar bonitinho dois, vamos falar assim, dois Silverbark. E aí, você embaixo, você pode colocar, né, nas estrelinhas ao redor do Venomous Pincer, você poderia colocar ou mais 2 Light Bow, certo? Ou colocaria adagas de veneno. Olha que lindo, hein? Adagas de veneno. Que daí ficariam apenas 2 arcos, né? Duas adagas e chega, tá bom. Se você quiser encher de adagas, você conseguir, né, colocar aí mais 4 adagas, né, em cima, né, completando, ok. Mas o lance aqui é assim, você não conseguiria preencher o meio porque o meio vai estar com a Poison Arrow, né? Essa que é a situação, tá? Mas, claro, digamos que você possa ter alguma outra forma aí, né? Então daria pra você usar esse dano escalonado aí de veneno. E aí é claro que tu vai entuchar Fly Agaric, vai entuchar aí outros itens também que dão veneno. Que eu só tô lembrando da Fly Agaric, né? Mas é isso, tá? Então é dessa forma que você usaria a Venomous Pincer. É um item, se fosse classificar aí, né, pra ela, qual que é a melhor relíquia, essa aqui até boa ideia, eu vou fazer isso aqui. Mas o Venomous Pincer, ele entraria assim, não no top, né? Mas como o legal, vamos falar assim, tá? Bom, Frostbite Ring. Digamos que você não tem item melhor, ou então você quer fazer aquela build dela aí de gelo, né? Do jeito que eu tinha comentado, usando Frost Quiver, blá blá blá, né? Qual que seria... Então assim, aí sim, ele seria legal, né? Ainda mais que você vai ter que relacionar ele com adagas de gelo e também com a Frost Cleaver. Legal? Legal. Ou então, como eu disse, faz o Death Shot, por exemplo. Usa o Death Shot junto com esse cara. Seria interessante, certo? Só que, falando de relíquia, aí assim, beleza, o Frostbite Ring, qual que seria o único ideal pra ele, já que então o Frost Quiver não é o único? Olha, aqui nós poderíamos colocar, por exemplo, a Dreadleaf, certo? Ela seria interessante, porque aí você consegue pelo menos uma aceleração suficiente com a Dreadleaf
né, para aplicar, além de aplicar cegueira, né, que se não me engano é Dread Leaf lá dá cegueira, além de se aplicar cegueira, você consegue também aí um escalonamento aí nos ataques, entendeu? Daria muito certo, tá bom? Um outro também que daria certo com o Frostbite Ring, a Reptile Stalker. Por quê? Porque aí no caso, isso significa, se você está usando o Frostbite, significa que você vai usar a Frost Cleaver. Então, a Reptile ela vai auxiliar no gasto de energia que você vai precisar. O mesmo eu digo por Infinity Sight. Daria muito certo também. Agora, o que não dá certo? Com Blaze Gaze. Mas o Final Bowl também dá. Entendeu? O Final Bowl dá certo. Legal? Até onde eu sei, acho que seriam esses os... Ah, dá pra usar Shadow Cloak? Dá, claro que dá. Né? Só que assim, eu acho que você tem outros únicos melhores do que a Shadow Cloak. Mas claro, dá certo também. Entendeu? Então assim, você pode fazer essa brincadeira, né? Essa conversão aí. Qual que é tal com tal. Legal? Fire Cleaver, não vou nem comentar, né? Nem a Fire Quiver, nem a Blaze Gaze, porque elas são totalmente contrárias a Frostbite Ring. É jogar a relíquia fora, entendeu? Não vale a pena. Bom, Symphony Chalice é meu queridinho, tá? Depois do Venomous Pince, dentre outros ali embaixo, esse é um dos meus queridinhos, sim. Seria o top, né, das relíquias que eu mais uso com ela. Né? Por mais que eu sei que, né, ele tem o formato aqui de cálice, né? Ele fica muito bem com o Final Blow. Ele se dá muito bem com o Final Blow. Ele se dá muito bem com a Blaze Gaze. Dá muito bem com o Infinity Sight. Entendeu? Com o Shadow Cloak também. Ou seja, ele você consegue fazer uma brincadeira com a Dread Leaf também aqui. Dá tranquilamente. Ou seja, só tranquilidade com a Symphony Chalice, tá? Ah, mas tio Phil, e o Fire Quiver? E o Poison Arrow? Olha, também dá, mas eu acho que se você tá pegando o Symphony Chalice, Fire Quiver até vai, mas o Poison Arrow não. É assim, você poderia... Tem outro melhor. Né? Você consegue derrubar os oponentes com outros itens, entendeu? Com outras combinações. Legal? Bom, aí agora nós temos aqui o Fortress Ring. O Fortress Ring, ele não é um cara panificador. Legal, a não ser assim, se você pegar ele mas para ajudar na defesa, certo? Aí sim, aí vai. Com quem que ele seria interessante? Final Blow, certo? Por que não com os outros? Porque aí eu teria que ter, uma Death Shot, ou duas Death Shots, se for possível, né? Aliás, lembrando que a Fortress Ring ela não é associada com arma, é com armadura. Então, assim, você tem que ter todas aquelas armaduras que eu tinha comentado com vocês, com ela, ajudando aí, né, fazendo essas associações. Então, assim, dá pra usar ela? Até dá. Só que aí, assim, o ideal aqui seria quem? Shadow Cloak. Shadow Cloak, sim, pra você associar, entendeu? Quem mais? Bom, tirando a Shadow Cloak com o Fortress Ring, eu tinha comentado a Final Blow, sim, né? Porque um meio que não vai implicar no outro, ou então o Infinity Sight, tá? Um Infernal Ashes. Bom, ele é a relíquia que, pra caso você queira fazer a ninfedora tacando fogo no geral, né? E essa daqui, ela é muito boa pra você parear, né? Junto com a Final Blow. Aliás, vocês vão perceber que quase todas vou estar falando com a Final Blow, tá? A Final Blow é tipo um coringa, beleza? Ela com a... Aí, obviamente, com a Blaze Gaze e com a Fire Quiver, certo? Embora, olha só, eu acho que a pessoa que desenhou as estrelinhas desse cara aqui, ele merecia um tapa. Porque, pô, mano, qual é, cara? Como é que eu vou fazer isso aqui, entendeu? Então é assim, isso é o que vai fazer eu justificar eu falar assim pra vocês. Infernal Ashes é de longe a pior relíquia pra trabalhar com a ninfedora. Beleza? Ah, tio Phil, qual é, cara? Você acabou de falar que é boa. É bom, né? Se você conseguir, na sua build, deixar de um jeito que fique
direitinho, que você consiga associar as coisas direitinho, beleza, porque pensa assim, tá bom, eu vou colocar aqui nas estrelas mais no interior da Infernal Ashes, eu vou colocar as minhas bowls ali, eu vou pegar duas, vamos colocar uma do lado da outra. Legal. Eu não consigo colocar nenhuma associação. Tipo, eu não consigo pôr igual a Amulet. Eu preciso de um espaço. Ele tem 3 espaços aqui. Se eu colocar Gloves of Power, eu vou precisar de 2. Aqui tem 3, de novo. Ah, beleza então, mas então quer dizer que o Simple Quiver eu posso pôr. Não, não pode, porque o Simple Quiver ele vai ficar com 1 de distância entre os dois. Também não dá. Entendeu? O que... Nem a Shadow Cloak, que é mais espaçado, dá. Entendeu? O que talvez você vai conseguir alguma coisa é com o Infinity Sight, entendeu? E sim, e aí a Final Blow, de um jeito bem esquisito, mas sim, a Final Blow você vai conseguir, entendeu? Só que não da melhor forma. Então assim, vocês viram como que com o Infernal Ashes é complicado de trabalhar? Assim, dá pra colocar? Pô, claro que dá. Né? Eu poderia, por exemplo, aqui trabalhar com 4... poderia trabalhar aí com 4 Dragonfangs, ou aproximado, né? Eu poderia trabalhar com 4 arcos, né? 4 Light Bow, por exemplo. Ou 4 Hunter's Bow. Como assim, Tio? Do que você está falando? Beleza, eu vou pôr a Infinity... a Infinity Sight é a que melhor fica com o Infernal Ashes. Eu deixo a Infinity Sight no meio, e eu coloco 2 armas pareadas de um lado e 2 do outro. Eu vou pôr 2 Silverbark e 2 adagas, entendeu? Aí sim você tá aproveitando 100% dele, tá? Mas eu sempre, quando eu uso Infernal Ashes, eu uso 2 lados e os outros 2 sempre ignoro. Não dá, entendeu? Tá aqui minha consideração, beleza? Isso vale pra, assim, é que eu tô pegando especialmente com os únicos da Ninfedora. Mas o que eu tô falando pra vocês vale pra qualquer outro herói, entendeu? É bem complicado. Tem alguns heróis que até dá certo, mas tenso. Enfim, né, então como e assim, que queira que não, o Infernal Ashes, ele tem uma propriedade muito boa, tá? Ele é muito bom, mas é muito mal distribuído. Continuando aqui agora, nós vamos aí pra Spine Growth Signet, que de longe é desnecessário pra Ninfedora. Assim, ele é e não é. Por que é e não é? Se você conseguir fazer, aí o escudo do Ronan com ela, aí sim é interessante, tá? Por quê? Porque aqui ele trabalha com folhas. Bom, o que mais a Ninfedora tem são folhas, certo? Você vai ganhar espinhos por folhas. Legal. Você vai contra-atacar a pessoa, né, o oponente, com espinhos. Isso, legal, porque ele vai ser um anti-Ronan, por incrível que pareça, um anti-Harkon, né? Então, assim, aliás, todo mundo que trabalha com melee, certo? Então, assim, legal, isso, é excelente. Excelente mesmo. Só que, cara, você não vai aproveitar o que a Ninfedora tem de melhor. Relíquias que empoderam ela. O Spine Growth, ele é uma relíquia de contra-ataque mediano. Então, assim, se fosse colocar ali, ele ficaria entre A sendo melhor e D o pior, ele ficaria ali no C, entendeu? Tem melhores, tá bom? Tio Phil, mas como que você colocaria aqui? Cara, então, são folhas. Você pode distribuir à vontade. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um item que eu nem vale pra mim, não vale nem a pena explorar com ela. Bom, agora o supra-sumo da relíquia com ela, tá? Claro, depois aí, né, do Symphony Chalice. Gambler's Dice. Diferente do que eu tinha comentado do outro item, né, do Spine Growth Signet, Gambler's Dice, ele trabalha muito bem mesmo com a Ninfedora. Claro, eu considero ele um item de tático e defesa, certo? Por que tático? Porque olha só, vamos lá, você vai ganhar de 1 a 6 trevos, né, sorte, por 6 segundos, e vai ganhar um buff por planta associada. Olha como é que é a associação dessa desgraça. Parece esquisito, mas, cara, não é. Porque você... Claro, você vai sempre perder 1 ou 2 estrelas. Nada é perfeito. Mas com o tempo, se você conseguir fazer... Aí ele é perfeito com o Evergreen Arc e com a Dragonfang. Por quê? Porque essas armas são folhas também. Aí, meu amigo, pelo menos assim, no early game até o meio do mid game,
ou um pouquinho antes, você vai sempre perder um ou dois, né? Se ao mais tardar 3. Mas agora, de resto, no final você vai dar super certo. Agora vamos falar um pouquinho do Mega Strike Jewel. Cara, ele não é pra Nifedora, tá bom? Se você for jogar com ela, com adagas, vai fundo. Ele é um cara que é perfeito. Por quê? Porque ele trabalha com crítico e chance de crítico, tá bom? Agora, fora isso, tá? Fora isso, ele não presta pra Nifedora. Por quê? Porque ele só trabalha com ataque melee. Só com armamento melee. A Nifedora, o 90% dela é ataque à distância. Então, assim, não vai dar, então, assim, não daria certo, tá? Com ela. Beleza? É isso, tá? Vamos lá. Healing Seed. Também não é um cara... Assim, se você quiser explorar melhor aí, você colocar as comidas para Nifedora, né? E aí ele apareceu e você quer usar ele para complementar a regeneração de vida dela. Ah, legal, é válido, né? Se você for colocar, né, do A até o D, né, como eu falei, entre ali como um C também, tá? Mas não vale, assim, não é tão interessante. Tem, obviamente, relíquias bem melhores, tá? Bom, Power Stone. Cara, de longe, a Power Stone é a melhor relíquia para todos os heróis, inclusive para Nifedora. A distribuição dele é perfeita, porque você pode colocar ele tanto distante com 3 de espaço, embora eu não gosto dessa daí. Mas você pode assim colocar aqui, ó, por exemplo, quando eu lembro que quando eu tava tentando fazer o desafio dela, eu consegui colocar as 3. Eu fiz um com a Power Stone que eu acho que não deu certo, inclusive, né? Eu não consegui fechar o desafio, mas ela ficou perfeita. Eu deixei realmente os 3 arcos no meio, nos 3 internos. Os outros 2 eu ignorei. Mas, beleza. Ficou bonitinho as 3 aqui. Eu até tô colocando a imagem pra vocês como é que ficaria. As 3 Evergreen Arc aqui. Então, assim, dispensa apresentações a Power Stone. De longe é a melhor relíquia pra qualquer herói, inclusive pra Nifedora, tá? Então, perfeito pra ela, tá bom? Spirit Biscuit, ó, esse cara aqui, pra mim, ele é o cara, ele é pro Enoch, tá? Mas, ele, como a gente sabe muito bem aí, que a alminha, né, até pegando aqui direitinho, o que eu sei dela é que ela aumenta aí o dano, tá? Você aumenta o dano da arma, né? É como se fosse um empoderamento, é um outro tipo de empoderamento. E aí, ó, tá vendo? A cada alminha aprisionado, você tem chance de roubar 2 de vida máxima, né? Então, ou seja, assim, ele é legal, ele não é um item pra Nifedora. Mas, se ele apareceu ali, você pode usar também. Porque a distribuição dele não é ruim, é legal. Claro, você sempre vai perder uns 2 ali, né? Dependendo de como você coloca. Embora ele também reage com comida. Né? Com arma, né? Não com pet, não. Mas é com arma e comida. Então, de repente, você vai teve ele lá. Ah, eu quero ganhar empoderamento com ela. Empoderamento é bom também, tá? Com quase todos os heróis, tá? Alguns ali é que tem coisa melhor, né? Não é que é ruim, tem coisa melhor. Mas você pode colocar de um lado as armas e do outro lado a comida. Pô, perfeito. Dá muito certo, tá? Então, é isso. Exhaustion Stone. Bom, ele é uma das relíquias para caso você queira aumentar aí a defesa com ela, entendeu? Por quê? Bom, primeiro porque, assim, você pode associar pedras com ele, porque é só com arma à distância. E, pasmem, nossa, Nifedora trabalha com ataque à distância. Então, pronto, cara. Coloca aí, ó. E assim, a distribuição de itens dele é perfeito, entendeu? Então dá certo sim você colocar aqui, você colocar como é que fala? Um arco do lado do outro, né? No meio tu pode até deixar aí uma Eagle Eye Amulet, por exemplo, tá? E aí fazer, sabe o que eu faria? O que eu faço aqui? Eu perco a estrela do meio colocando a coruja, certo? E aí, como a coruja ela também pega 2 da lateral, né? É claro, você vai ter que trabalhar de um jeitinho ali que dê, né? Então, assim, eu coloco 2 pedras de um lado, tá? Aqui do lado. E do outro lado, eu coloco aí. Perdão, do outro lado eu coloco os arcos dela.
Se você quiser trabalhar com 4 arcos, que também dá, você tem que ter uma bela recuperação de energia, é o jeito certo, tá? Então a Exhaustion Stone ela é perfeita, ela vai te dar, ela vai ser ótima assim, ela não vai incorporar o seu ataque, mas ela vai incrementar a sua defesa, tá bom? Então isso é que você tem que... E também não se esqueçam que no início do dia, isso aqui também é legal, que como é que fala? A fadiga do oponente começa 2 segundos mais cedo por arma associada. Né? Então, ou seja, né? É muito bom. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Peebles. Cara, o Peebles é assim, ele... Sinceramente, ele não é uma relíquia pra Nifedora, tá? Eu sei, ele é um pet, né? Ah, eu sei, você pode criar golems com ele, né? Mas não é uma relíquia pra Nifedora, tá? Tem melhores, né? Quando eu falo que assim, não é pra ela, não quer dizer que ele é ruim, tá? Mas é simplesmente que não é pra ele, não é pra ela, né? Tem relíquias que podem ajudar mais aí a você conseguir todos os seus troféus, tá bom? Então, nem vou entrar nele, tá? Não vale a pena. Cara, a mesma coisa tá valendo aí pras caveiras, né? Que é o Cursed Idol e a Hex Headland, né? Elas não são pra Ninfedora, tá? Primeiro porque assim, pô... essa caveira aqui, por exemplo, ela precisa de caveiras pra associar. E, cara, beleza, eu posso até colocar. Se você pegar, ó... Vamos lá, questão de monetárias, tá? Se vocês pegarem essa relíquia, tá bom, então o que eu vou pensar assim? Eu vou pegar os Golden Clovers e transformar em Golden Skulls. Beleza. Vocês concordam que eu vou estar tirando o potencial de fazer qualquer tipo de associação com planta com a Golden Clover? Com a Ninfedora, eu não crio as Golden Skulls. Eu prefiro manter as Golden Clover. Por quê? Porque daí eu tenho o único dela que eu posso associar. Eu posso também pegar itens que associam com planta dela pra fazer associação com a Golden Clover. Aquele espacinho 1x1 que fica faltando na bag, eu completo com isso. Né? Então, se eu for pegar... Dá pra fazer? Claro que dá. O Cursed Idol, ele também é um item, ele não é ruim. Ele é legal pra todos os heróis, né? Se você quiser trabalhar. Ele é um cara pro Enoch também, entendeu? E também é um cara pro Morrow, tá? Eu tenho minhas particularidades com o Morrow, porque ele também é muito bom com maldição, tá? Então, ok, pra esses dois ele é legal. Agora, só que assim, tá... Pra Ninfedora, não, sabe? Não dá certo, tá? Então, vocês já entenderam aí o que eu nem vou dar sequência. Hat King's Crown. Bom, ele é um cara... Assim, se você estiver querendo trabalhar com a Ninfedora, com pet, que eu acho um desperdício de herói... eu sei que, assim, você vai ter que... Tirando o Buzz e tirando o Morrow, que eles são... Eles são um cara... Pessoa, assim, o Buzz ele é 100%, mas o Morrow, que é um cara versátil, que pode ser 50% arma, 50% pet... Beleza, o Hat King's Crown é perfeito pra eles. Pra Ninfedora, não, assim, dá, mas não sei, entendeu? Se você quiser fazer a missão da Ninfedora de Hamelin, né? Que é a Ninfedora com ratos. Beleza, aí vai fundo que dá certo, entendeu? Tio Phil, se você fosse fazer com ela com pet, quem que seria legal dos únicos dela? Shadow Cloak, certo? Shadow Cloak é o ideal, tá bom? Dread Leaf sim também, claro, porque não se esqueçam que as Dragon Leafs elas também ativam pet. Eu juro que eu não sabia, tá? Eu descobri recentemente. A Blaze Gaze, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que ela também ativa pet. É aí, ó. Então, ou seja, você pode sim pegar o Hat King's Crown com a Blaze Gaze. Dá certo, entendeu? Que mais aqui? E também, você pode colocar aqui, por exemplo, pega a Reptile Stalker, né? Usa, pelo menos... É que assim, quando eu falo que você vai usar o Hat King's Crown... Nossa, é um nome difícil de falar, né? Eu tô pensando assim, eu não vou querer usar armas com ela, mas você pode usar. E se você for usar, usa a Reptile Stalker. Ou a Final Blow também. Como eu disse, a Final Blow ela é pau pra toda obra. Só que ela não associa com pet. Então você vai morrer na praia com isso, entendeu? Agora,
Todos os demais, assim, Infinity Set também não. Agora, Shadow Cloak sim. Por quê? Porque ela ativa com patch. Então, se você for trabalhar com Hat Skin e Crown, eu altamente recomendo usar Shadow Cloak ou Blaze Gaze, tá bom? Assim, tem mais algum tio Phil? Não. Só esses, né? Grand Paul's Peppermill. Sim, é um cara legal. Na verdade, ele é um cara mediano pra todo mundo. E, ó, claro, é um cara ótimo pro Enoch e pra Pepper. É claro, porque a gente sabe que é da Pepper. Tem até o nome dela aqui na... né? Mas, assim, ele é um cara mediano pra Ninfedora. Por quê? Você sabe que ele vai reagir aqui com comida. Ou com qualquer tipo de ingrediente, né? Ou seja, você vai ter que colocar ele junto com itens comuns. Então, ok, o máximo vai acontecer se colocar com Cornicorn, né, que é dela, mas nada, entendeu? Então, é isso que eu falo, é um cara mediano, ok. Se quiser, né, ele ajuda com a recuperação. Ele ajuda, assim, em questões táticas, né, porque você vai ganhar aí 1 de buff por comida associada, então, né, vai lá, né. Mas eu acho que tem relíquias melhores. Bom, vamos lá, Sniper's Monocle. Cara, esse cara aqui é igual a Power Stone, tá? É igual a Power Stone. Ele vai bem com qualquer herói, tá? A associação dele é mais do que perfeita, ainda mais pra Ninfedora, cara. Você pode trabalhar como você quiser, com a associação que você quiser com ela, que dá super certo. E assim, tá bom, eu peguei Snipes. O que eu posso usar? Final Blow, você pode usar. Você pode usar qualquer Quiver, dá super certo. Você pode usar Reptile Stalker. Aliás, sim, a Reptile Stalker é melhor ainda, né? Porque você vai conseguir, como ele tem um escalonamento de energia, né, por acerto, né, que é o bônus de nível dele, então você vai sempre estar se reciclando, né, então, por incrível que pareça, dessa vez eu não tô falando muito da Final Blow, tô falando da Reptile Stalker. Esse é o cara, entendeu? Mas, claro, né, você pode também colocar, ele é muito bom também com a Infinite Sight, né, pra dar uma escalonada também no crítico com eles, então é perfeito. Shadow Cloak, sim, cara, sim, também. Dá pra você fazer uma brincadeira legal com ele, né, colocando... Só que assim, é uma questão de você saber como associar, tá? Porque a Shadow Cloak com os Snipers Monocle vai ter uma certa dificuldade de associação. Porque ou você vai perder um lado, ou vai perder o outro. Né, então, assim, né, eu acho que tem únicos melhores, tá? Tem Blaze Gaze, claro que dá. Só que também, Blaze Gaze, você vai perder algumas estrelinhas. Na verdade, assim, você dificilmente vai conseguir usar todas as estrelas, tá? Não vai conseguir, entendeu? A não ser que você use patches ou então adagas em algumas estrelas e nas outras que você realmente vai fazer, né, a associação com a arma principal dela, ou as principais. Beleza? Bom, continuando aqui. Bom, Pet Trainer's Whistle. Cara, ele você pode, assim, trabalhar tranquilamente com a Blaze Gaze, né? Porque ele é um cara que ele dá up em patch, certo? Então, nada mais justo do que você ter aí a Blaze Gaze associada. Perfeito, ok? Quem mais, tio Phil? Pô, você pode... É assim, né? A gente sabe aí que são patches que ganham 1 de dano, tá? Ao atingir com a arma. Então você poderia colocar a arma principal dela, né? Você pode colocar os arcos dela, as Silverbarks, né? Que seja, com a Blaze Gaze e o Pet Trainer's Whistle. Você vai, assim, escalonar o dano da Blaze Gaze incrivelmente. A gente sabe que a Ninfedora é por aceleração. Então, assim, o dano é muito rápido. Dano muito rápido, você vai aumentar cada vez mais o dano da Blaze Gaze. E vai aumentar mais ainda aí o poder de fogo e também o poder de dano da Ninfedora, tá bom? Então assim, sim, Pet Trainers de nota de S, né? Não é S, ok? Mas eu dou um A bonito pra ele, tá bom? Bom, Arcane Crystal. Item útil e inútil ao mesmo tempo, beleza? Caramba, tio Phil, por quê? Bom, vamos lá. Cara, relíquia... assim, na verdade, pô, mas o que menos a Ninfedora tá assim, a Ninfedora tem acessório? Tem, mas o que ela menos tem é acessório. É verdade, cara, olha aqui, ó. Se eu for pegar ela aqui, ó, de novo, né, vou pegar ela aqui e eu vou pegar acessórios, vamos lá.
Ah, tio, você acabou de falar que ela menos tem acessório. É, pois é, eu sei. Claro, a gente sabe muito bem que ela vai. Que se você quiser pegar esse item, você pode pegar todos os quiver dela, você pode pegar aí o Infinity Sight, não tem problema nenhum. Só que você vai querer associar Silver Leafs, Dragon Leafs, Dragon Leafs, você vai querer associar tudo que aumenta a aceleração dela. Beleza, tá bom, ok, esse cara aqui não é inútil pra Ninfedora, tá? Ele é um cara mediano. Só que assim, cara, gente, tem relíquia melhor, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu tô falando que ele é bom. Essa relíquia é bom com quem? É bom com a Shanna, é bom com o Enoch, é bom com. Nem com o Ronan é bom, mas é bom com o Morrow, certo? Assim, esse cara aqui, ele é excelente com a Pepper, né? A Pepper sim, a Pepper ela tem que. Tudo bem, a Pepper também é mediana aí com cosméticos, né? Mas eu chamo de acessório de cosmético também. Enfim, mas assim. Justamente pra Ninfedora eu acho que tem relíquias melhores, vou deixar com mediano. Mas assim, claro, digamos que você queira criar essências. Essências são coringas, né? É bom pra todo mundo. Tem melhores, mas é bom pra todo mundo. E também, claro, principalmente se você quiser rushar aí essências de fogo, né? A essência amarela, né? Se você quiser rushar essas essências com a Ninfedora, aí sim eu falo pra você, pega então, né, essa relíquia aqui, o Arcane Crystal, certo? Mas se não for por isso, gente, tem melhores, tá bom? Vamos lá, Blood Moon Berry. Cara, legal. Como a gente sabe aí que sangramento é uma das provocações aí da Ninfedora com o oponente, né? Ela dá um bom sangramento. Então, se você quiser escolher ela, a Blood Moon Berry, beleza, pode fundo. Só que você vai ter um sério problema com uma coisa. Não se esqueçam que vocês precisam deixar o espaço para a Blood Moon Berry. Ela trabalha no contrário, não se esqueçam disso. Sem a coisa associada. Então você vai ter sérias dificuldades aí no endgame. Mas no mid-game, você vai estar tranquilo. Você vai conseguir escalonar um dano de sangramento bacana. Ah, legal, mas qual que é a arma que eu posso usar com a Blood Moon Berry? Ah, legal. Aqui com ela você poderia, por exemplo... Arma não, né? Qual que é o único, né? Pra ter uma parceria. Gente, na verdade, aqui... A Blood Moon Berry você poderia ter uma parceria com qualquer coisa. Principalmente com a Dreadleaf. Entendeu? Com qualquer coisa. Por que a Dreadleaf? Porque é a que menos usa... Aliás, ela e a Blaze Gaze, tá? E a Shadow Cloak? Ela ocupa pouco espaço. Pois é, mas a Shadow Cloak ela tem. Os acionamentos são espaçados. Só por isso. Por isso que a E assim, a Blaze Gaze também. Mas a Dreadleaf, ela tem as estrelinhas dela, né, as associações, bem próximas. Então é mais fácil de associar tendo espaço para Blood Moon Berry. Beleza? Claro que, né? Claro que o ideal aqui é que assim. Acho que, se eu não me engano, eu vou até voltar de novo aqui nos itens da Ninfedora, né? Ela, até onde eu sei, ela... Deixa eu ver uma coisa. Ela não tem nenhum único que vá, de fato, aplicar sangramento. Não tem. Porém, claro, você pode sim usar a Blood Moon Berry se for fazer uma build somente com a daga. Claro, né, a gente sabe aí que a Evergreen Arc você vai ter aí um trabalho excelente com a Blood Moon Berry. Excelente, tá? Mas assim, você... Por que eu falo excelente e não falo dela assim? Porque é o caso do espaçamento, do espaço de bag. Você pode tentar colocar a Evergreen Arc de um lado, né, com todas as associações dela, e a Blood Moon Berry do outro lado da bag. Você vai perder aí acho que uma estrela só, e olha lá, dependendo de como você colocar, né, e coloca ela do outro lado lá com os espaçamentos que ela precisa. Então assim, aí dá certo. Né? Ou então, tio, eu quero deixar pontual. Quer deixar pontual? Trabalha com adagas. Simples assim, tá bom? Ou pega lá coloca em vez de pegar a Evergreen Arc, pega aí a Death Shot, né? Faz associações todas bonitinhas com as adagas. E aí deixa o outro lado só pra Blood Moon Berry, né? Vocês estão vendo que pra trabalhar com a Blood Moon vocês vão precisar, assim, ter uma gestão de bolsa. Beleza, vocês vão aplicar um sangramento violento com ela, vai. Mas, né? Vamos lá, próximo. Agora vamos falar dele. Fire Lord's Brand é o top, né? O topzão
com a Ninfedora, porque se você quiser fazer a Ninfedora de fogo. Sim, por quê? Justamente porque ele aplica mais fogo. Na minha opinião, ele aplica mais fogo do que a Infernal Ashes, né? Porque no acerto você aqui inflige 1, e esse aqui no acerto você inflige de 1 a 2, com mais 2 de bônus de nível, certo? Beleza, inflige mais. Claro, a gente sabe que em fogo escalonável, presta atenção no que eu tô falando, em fogo escalonável, se você quiser colocar mais fogo, Infernal Ashes é melhor. Mas tio, você não acabou de falar que prefere o outro? Sim, sabe por que eu prefiro o outro? Olha essa lasqueira de associação. Olha que gracinha de associação. É isso, entendeu? Por exemplo, aqui, se você quiser colocar os 3 arcos dela pra fazer o desafio, fácil, cara. Só você escolher que lado você quer colocar e vamos que vamos. Entendeu? Eu vou colocar. Eu já fiz uma build com a Ninfedora, que eu peguei 2 arcos, né? Foram 2 arcos com a Final Blow, né? De um lado, e do outro lado enchi de adaga. Dá certo também, super certo. Obviamente você vai querer usar a Blaze Gaze, né? Porque aí você vai ter vai ter um crescente aí de fogo. Vai usar o Fire Quiver também, né? Para melhor ainda, porque a forma de como está disposto as associações, a Blaze Gaze razoável, porém o Fire Quiver vai estar perfeito. Você vai usar ali 2 arcos, né? 2 Silverbarks com um Light Bow, perdão, ali só pra brincar. Acabou, cara. Tá perfeito. Tio, por que você usaria um Light Bow? É porque, assim, eu colocaria 2 principais e um auxiliar. Entendeu? Daria super certo também. É isso, tá? Então, são os melhores aí pra trabalhar com o Firelord's Brand, tá? Claro que você pode também colocar... tio, eu posso usar com Poison Arrow? Claro que não, né? Você vai estar fora de foco. Final Blow, sim, ok, né? Mas veio e o Infinite Sight, dá também? Dá super certo também. Shadow Cloak? Não, Shadow Cloak você vai estar desperdiçando o fogo dela, tá? Se tiver outros itens, melhor. Dreadleaf? Sim, Dreadleaf dá super certo, tá? Que eu já comentei aqui. Agora, quer com o Firelord's Brand? De boa, foca no Blaze Gaze, foca ali no Fire Quiver, foca no Final Blow, e pro Infinite Sight é melhor, tá? Dreadleaf você usa para outras relíquias. Beleza? Mas se você quiser, pode, né? Fazer o quê? Tem louco pra tudo. 5 Leaf Cave Clover não é item da Ninfedora. Eu nem vou, né, continuar. Só vou falar assim, não é item pra Ninfedora. Porque Ninfedora não trabalha com pedra, certo? Ninfedora não é Dwarf. Beleza? Parece que é um cara que foi feito especialmente pro Dwarf. Mas não se esqueçam que ele é melhor também com a Celeste. Então, no dia que eu falar com a Celeste, eu falo desse cara aqui, tá? Então, passei, tá? Passei. Lembrando, gente, que é uma opinião minha, tá? Do que eu venho jogando com a Ninfedora. Lembrando que a Ninfedora eu manjo bem, tá? Então, eu sei o que eu tô falando. Counterfeit Coin. Cara, se não... É assim... Esse aqui, igual a todos... Igual a Power Stone, igual, né? A Sniper Monocle, ele é um cara que ele é bom com todo mundo, né? Só que... É assim, galera. Tá bom, é bom com todo mundo, mas... Se você quiser pegar uma relíquia com a Ninfedora, tem relíquias melhores. Se você quiser pegar aqueles itens dela que são mais caros, aí vale, porque daí você deixa ele moscando lá na loja até diminuir para um valor que dá pra pegar, e aí beleza, você pega. Mas, gente, é assim, eu acho que você tem relíquias melhores, beleza? Tá? Bom, Eternal Heart. Eternal Heart, igual eu comentei sobre o Healing Seed, também é assim, se você quiser usar ele como relíquia de defesa, porque você vai estar curando, beleza, ok, vai fundo, reage ele aí com os Cornicorn e tal, que vai. Agora, fora isso, de boa, tem relíquias melhores, tá? Eu nem vou perder tempo com ele, tá? Não vou mesmo. Esse aqui é a relíquia outra coisa. Bom, Plaguebringer's Pendant, tá bom, vamos lá, agora sim, vamos conversar. Tá? Porque assim, se tiver... ele é um cara que eu uso pouco, tá? Porque, na minha opinião, Ninfedora não trabalha com mana, tá?
Ah, eu uso pouco com a Nifedora, quero dizer, tá? Não com todo mundo, não. Tem... Oh, esse cara aqui, ele é excelente com a Gangue Hob, cara. Ele é excelente aí com... Quem mais? Com... Se você, dependendo da... Com a Gangue Hob, sim, é perfeito com eles. Com o Ronan também é legal, se estiver usando ele aí com adagas de veneno, tá? E aí eu já dei a deixa, né? A Nifedora, ele é legal? É, se eu estiver trabalhando com ela com veneno. Ele é perfeito aí pra usar o Poison Arrows. Porque não se esqueça que você vai escalonar veneno, né? Você vai ajudar a escalonar veneno. Só que entre o Plaguebringer e o primeirão aqui que eu falei, né? Que é o Venomous Pinsir, eu fico com o Venomous Pinsir. Você vai aplicar mais veneno com ele. O legal aqui do Plaguebringer, cara, é que é o quê? Se você estivesse trabalhando com mana, com a Nifedora, eu vou usar uma daga de mana, vou usar aí uma espada de ametista. Tá, ok, eu vou fazer a Nifedora maga, né? Tô desvirtuando totalmente do dela, entendeu? Dá pra fazer? Dá. Você vai morrer na praia? Vai. Porque não é um cara pra ela, mas lembrando, se você quiser, veja bem, se você quiser trabalhar aí com a Poison Arrows, esse é o cara. Você vai associar, vai colocar o item aqui no meio, né? Porque aqui, ó, você inflige 1 de veneno por item. E a cada 5 de veneno infligido por itens, você vai ganhar mana. Certo? E aí você vai usar 6 de mana para ativar esse veneno. Você vai aplicar o veneno 2 vezes, ou mais. Entendeu? Então assim, ó, o que eu faria aqui? Vamos lá. Lembrando aqui, fazendo a menção rosa aqui de novo, acessando ela aqui, o Poison Arrows, tá? Ele é dessa forma aqui. Vejam bem como é que é a associação dele. Agora vamos lá de novo pro camarada aqui. Vocês percebem que dá pra fazer uma brincadeira legal? Claro que dá. Vou criar 2 Silverbarks e dois Lightbow auxiliar. Lindo, né? E aí, o que eu faço? Eu vou pegar a Poison Arrows, deixar nesse meio aqui, né? Que é porque assim, a Poison Arrow, ela vai fazer com que as armas que estão associadas deem veneno. Ele não dá veneno, só pra ver se eu não tô falando besteira, hein? Mas não é ele que dá o veneno. Quem dá o veneno é quem tá associado. Tá vendo? Ó, em acerto, inflinja. Ou seja, é a arma que vai dar. Se eu estiver falando besteira, galera, eu acho que eu não tô, tá? Nesse aqui é um achismo, não é certeza. Porque como eu disse, eu uso pouco com a Nifedora esses itens. Poison Arrow eu uso pouco. Eu acredito que funciona desse jeito. Agora, se esse camarada aqui também tá aplicando, né? Porque, ó, se eu não acertar... Pensa assim, se eu não acertar, eu não inflijo. Agora, se ele realmente infligir, aí aqui, como é que vai ser a associação? Já vou falar os dois, tá? Se for, ele pode ir no meio, onde não tá associado. Agora, se associar, tu usa ele na lateral. Entendeu? Usa ele aqui, ó, como essa estrela. Eu vou, obviamente, colocar ele aqui em cima, né? Eu vou apontar aqui no vídeo. Mas eu deixaria ele aqui nesse meio. E no item do lado, né? Um do lado e um do outro. Eu vou perder um lado, né? Das associações, obviamente. Ou não, né? Ou então a traseira do Firequiver ele pode pegar o outro, né? Dá pra fazer isso também. Mas aí eu consigo fazer uma brincadeira legal. Só vou perder, se eu associar direitinho, eu só vou perder duas, assim, daqui de 1 a 2 estrelas só. Só. Entendeu? Tá? Então assim, dá pra... por mais que não seja uma relíquia legal pra ela, esse aqui eu colocaria como B no rank, né? Eu vou montar uma tier list depois com isso aqui, mas esse aqui seria B, tá bom? Não é ruim não, é legal, tá? Mas tem melhores, né? Eu acho que pra fazer aí a Nifedora aí a Nifedora venenosa, vamos com o Venomous Pinsir, tá, galera? Melhor. Hex Hatred. Esse camarada aqui, meu, de boa, não é pra Nifedora. Tá, por quê? Porque ele vai trabalhar com crânio, galera. E aí, assim, por mais que você vai roubar vida do cara, a Nifedora não trabalha com roubo de vida. Então, assim, de boa, eu nem vou me preocupar muito com ele, tá? Tem melhores, aliás, quase todos são melhores do que ele. E eu classificaria esse cara e a outra caveira eu até colocaria ainda como C, tá? Mas essa daqui eu colocaria como D, tá bom?
Tem heróis melhores pra trabalhar com essa relíquia. Karmic Essence, bom, aí que tá. Esse aqui, se você quiser, se você conseguiu, o escudo do Ronan, ou então você tem aí, tá trabalhando com o escudo com espinhos, e você quer usar o escudo quer usar o escudo, além, obviamente, como escudo, mas também usar um contra-ataque escalonável de espinhos, vale a pena o Karmic Essence. Porque ele é uma arma anti-Ronan, vamos começar, né? E outra, a Ninfedora trabalha também com sorte. Né? É o quarto atributo dela, não se esqueçam disso. 4 para quinto, né? Acho que é o quarto. É o quarto, é a sorte. Deixa eu ver, só conferir aqui na minha colinha. É o quarto mesmo. Então, assim, ele é um cara que dá pra você trabalhar. Não é uma relíquia ótima pra ela, não é ótimo. Mas você consegue aí causar danos. Como você vai ter espinhos, né? Você vai usar um trevo para ganhar 2 espinhos a cada 3 segundos. E aí quando você recebe acerto crítico, quando você recebe, lembra, ele é um item de contra-ataque, você vai causar dano por espinho em você. Então, ou seja, legal, se eu estiver lutando contra muito Ronan, né? Se eu estiver lutando contra muito Buzz, que o Buzz também dá espinho, é o cara. Entendeu? Então dá certo, tá? Tá bom, então se eu colocar esse cara, qual que é a relíquia que eu posso trabalhar com ela? Pode trabalhar com Shadow Cloak, Dreadleaf. Esses 2 são os melhores. Infinite Sight também são os melhores, tá? Mas posso, na verdade, poder trabalhar com qualquer relíquia, né? Mas os principais são esses, entendeu? Dreadleaf, Shadow Cloak em primeiro lugar. E depois eu vou com os demais. E em último Poison Arrow, porque, né, pelo amor, né? Ou um ou outro, certo? Mas tem um porém aqui. Como, assim, se você tá trabalhando com espinhos, é porque você vai estar trabalhando muito com... Tem muita planta associada. Então, por isso que eu falei pra você, Dreadleaf, Shadow Cloak em segundo lugar, beleza? É isso. Bom, Gladiator's Emblem, né? Cara, assim, de boa, né? Esse cara aqui, ele funciona, ele é muito bom pra qualquer herói, tá? Só que eu acho que tem relíquias melhores, tá? Pode usar? Claro que pode. Ele é fantástico. Você vai trabalhar aí aumentando a vida da Ninfedora drasticamente, né? Porque você vai ganhar 5 de vida máxima por acerto. E o que ela mais faz é acerto, né? Só que assim, tá bom, eu vou querer colocar esse cara, não. Eu tenho relíquias aqui que eu vou conseguir fazer um single KO nele, eu vou dar nocaute no herói com mais facilidade do que esse Gladiator. Gladiator é pro herói que tá segurando ali, entendeu? Não bem pra, né, não é bem pra você poder trabalhar com uma Ninfedora. Então, cara, não vale muito a pena. Eu colocaria esse cara, eu juro que eu colocaria ele até como D pra Ninfedora, entendeu? Mas, se por acaso tu quiser trabalhar com ele, já prepara aí o Final Blow. Ou Infinite Sight. Só. Entendeu? Esses 2 são os melhores aí pra trabalhar com ela, tá beleza? Bom. Continuando. Aqui agora vamos pro Velocity Ring. Cara, dispensa total apresentação. Porque o Velocity Ring, ele só é a relíquia da Ninfedora. Tá? E é ele que vai fazer você ter aí ataques mais rápidos. Ataque mais rápido. Qual que seria? Tá bom, eu vou pegar o Velocity Ring então, tio Phil. Qual que é a arma que eu pego? Cara, em primeiro lugar, estourando, gritando, Final Blow. Cara, com certeza. Um foi feito pro outro, beleza? Em segundo lugar, Infinite Sight. Tá? Também, um foi feito pro outro, beleza? Em terceiro lugar, quem? Dreadleaf. Tá? Ou Shadow Cloak, tá empatado. E depois os demais. Certo? Mas assim, o melhor único para Velocity Ring, Final Blow. Beleza? Ainda mais por causa das associações, né? O Final Blow ele encaixa direitinho aqui embaixo. Então, cara, né, ou então do outro lado, né, oposto, você vai pegar todos os 3 e ainda vai pegar aqui a estrelinha aqui oposta, né? Facinho. Bom demais, bom demais. Temporal Stone, cara, é a nossa relíquia aí da Celeste. Também é uma das relíquias que mais legal de trabalhar com a Ninfedora. Por quê? Porque você é aceleração, cara. Só é uma pena
né, que você... Aqui, o Temporal Stone também trabalha aí com gelo. Afinal, por 3 de aceleração do oponente, você vai infligir gelo. Pra que eu quero gelo? Pois é, pra que você quer gelo? Pra você fazer o Fire Frost Quiver. Esse cara, se você tiver a Temporal Stone, é imprescindível que você tenha um Frost Quiver associado. Opinião, lembrando. Mas ele trabalha muito bem também com Final Blow. E com Infinite Sight, tá? Tio Phil, e os outros? Cara, eu acho que você tem coisa melhor pra fazer. Entendeu? Porque, pensa o seguinte, Final Blow e o... Quer ver? Vamos lá, rapidinho, né? De novo, vamos voltar pra cá, né? Falar dos itens da Nifedora. Lembrando aqui, quando eu falo de Infinite Sight, eu vou estar pensando aqui em crítico, certo? Então, se a Temporal Stone ela tá dando aceleração, eu tô escalonando o crítico drasticamente, então vale, entendeu? A única treta aqui que você vai ter é associar, mas do jeito lá que é disposto, né, a Temporal Stone, você coloca o Infinite Sight bem no meinho, com a Temporal Stone bem no meinho, aí você consegue fazer facinho as coisas. Tá? Obviamente, né, eu tô falando aqui, mas vocês estão vendo na imagem aí que eu tô colocando, né? No Final Blow é a mesma coisa, você vai estar escalonando crítico a nível absurdo e também dano certeiro com empoderamento, tá? Então, assim, gente, é uma relíquia que foi feita pra Celeste, uma relíquia da Celeste que foi feito pra Ninfedora. Esse, o Temporal Stone junto com o Velocity Ring, pra mim, S. Entendeu? Super 10, super 10. Tá bom? Agora, em contrapartida, né, nós temos o Attic Core. O Attic Core, ele não é pra Ninfedora. Não é. Tipo, mas eu quero pegar esse cara. Mano, é game over pra você. Por quê? Cara, você vai associar com patch ou ferramenta. Ninfedora não tem ferramenta. É igual falar do Ronan. Ronan não tem ferramenta. Queria falar com a Shanna. Shanna não tem ferramenta. Entendeu? Matifil, mas porém, né? Se você tiver, por exemplo, eu quero mesmo usar o Attic Core, vai. Tá bom. Blaze Gaze. Ué, mas Blaze Gaze trabalha com fogo, o Attic Core vai trabalhar com gelo. Pois é. Se você é doido o suficiente de querer pegar o Attic Core, você vai querer trabalhar com a Blaze Gaze. Não tem outro, ou você tem Titica na cabeça, velho. Sério. Porque você só vai pegar a Blaze Gaze e colocar lá naquele meinho ali, colocar as armas, né? E aí eu tucharia Dragon Fang, né? Melhor forma. Assim, sem associando com a Blaze Gaze. Aí dá certo. Por que não a Final Blow? Por quê? Você vai fazer o que com a Final Blow? A Final Blow ela é um arco, ela não é uma ferramenta. Então não vai dar certo. Agora, vamos lá. Se você, por um acaso, vai querer fazer a Ninfedora Exploradora, que é uma build aí que eu gosto de fazer, aí, olha, pega a brincadeira aqui. Eu vou pegar a Blaze Gaze, eu vou deixar ela de ponta cabeça. Ou eu coloco embaixo, né? Tem esse detalhe. Eu coloco duas... eu vou pôr duas pás em sentidos opostos aqui na Attic Core. E seja feliz, meu bem. Aí dá super certo. Tá? Outra coisa. Eu quero... eu vou até pegar aqui ele. Pra não falar que eu sou do mal. E não faço e não ajudo. Tá? Eu vou fazer... não se esqueça que a tesoura, a Wing Clipper, ela é um item que é uma ferramenta. É melee, mas é ferramenta. Digamos que você queira trabalhar com a Wing Clipper, né, com a Ninfedora, que é uma build auxiliar ainda, né? Eu vou falar aí mais pra frente Cara, eu vou falar, esse vídeo aqui vai bater praticamente 3 horas, ou eu vou fazer partes, entendeu? Mas vai ser um vídeo muito longo, cara, muito longo. Mas assim, eu vou trabalhar com a Wing Clipper com ela, beleza? Então aí sim vale a pena tu pegar o Hardcore. Aí vale a pena. Ou então, eu vou querer fazer a Ninfedora com 2 Netune Wrath. Lembra que eu falei pra vocês que eu posso sim usar ela, né, com a... Cadê? Ixi, não tá aqui. Muita calma nesta hora que eu fiz a associação errada. Sim, eu vou trabalhar com a Ninfedora com 2 Polyphemus Bane, né?
Dá pra usar. Só que assim, a Polyphemus Bane ela é uma arma à distância, certo? Mas eu quero atualizar ela e vou fazer a Netune Wrath. A Netune Wrath ela é uma ferramenta. Pô, legal, ela é uma ferramenta. Então o que eu posso fazer aqui no Arctic Core? Pego a Blaze Gaze e coloco no meio também, de novo no meio, e coloco duas Netune Wrath, uma lá em sentido oposto da outra. Entendeu? Então assim, aí garoto, você tá fazendo certinho. Entendeu? Tá fazendo certinho, tá? Só que, claro, né, eu acho que tem jeitos melhores de trabalhar com ela. Entendeu? Ok? E a Arctic Core é assim, esse cara tá lá no D. Mas dá pra usar, né? Tem louco pra tudo. Bom, Merman's Delight. Merman's Delight não é o item da Ninfedora, gente. Não é, né? Só que assim, novamente, não é, porém, igual ao Arctic Core, não é dela, mas dá pra usar. Não é que nem as caveiras que eu nem comentei. As caveiras não dá pra usar. Você não dão pra usar. Mas o Merman Delight dá pra usar. O Arctic Core, dá pra usar. Né? Só que assim, vamos lá. É com peixe. Se você quiser fazer ninfedora pescadora, beleza. Vá fundo, certinho. Você vai associar com os peixes e até ajuda a pescar. Bom demais. Agora, você... Não vou fazer ela ninfedora, não vou fazer ninfedora pescadora, não. Então não perca tempo. Entendeu? Não perca tempo. Sério, não perca tempo. Bom, a Fern, no item da Fern, ele não está disponível, ok? A relíquia dela, assim, eu não sei pra que serve, porque eu não tenho ela desbloqueada, então eu não conheço. Sem brincadeira, eu não conheço aí como que ela funciona, tá? Mas assim que eu tiver esse item pronto, eu juro pra vocês que eu faço uma atualização aqui. E na verdade eu vou falar sobre a relíquia e com que ela serve. Tá bom? Vou fazer um vídeo específico dela, porque, pô, de boa, eu já tenho aí, eu não tenho nem a imagem dela aqui, tá? Eu já tenho aqui, esse tá sendo o quarto como jogar com o herói pronto, que tá ficando pronto. Então, quando soltar essa relíquia, eu vou ter que mostrar pra vocês com quem que ele realmente é válido, tá? Então galera, é isso. Eu passei aí, cara, eu nunca fiquei tanto tempo falando de relíquia, hein? Você vê, 1 hora. Esse vídeo vai bater mais tempo. Eu não sei se eu vou dividir. Se eu dividir, vocês vão saber. Porque assim, eu tô gravando partes. Entendeu? Então, essa aqui que é só a parte das relíquias, né? Eu fiquei quase 1 hora aqui. Só que assim, eu sei que você vai sair daqui, assim, sabendo horrores de como jogar, não só com a ninfedora, porque o que eu fiz aqui, tudo bem, eu foquei na ninfedora, mas eu penso assim, cara, eu deixei de um jeito que você consegue trabalhar aí com qualquer herói também, entendeu? Eu expliquei demais até, tá? Mas beleza, paciência, é assim que funciona, tá? Bom, então é isso, né? Vocês viram aí, né, relíquias versus únicos, tá? E até usando alguns itens da ninfedora, né? Como é que funciona aí, as melhores táticas. E agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu queria ver aí... eu vou falar pra vocês o quê? Sobre quais são os tipos de builds, né? Que vocês podem trabalhar, entendeu? Que vocês podem fazer. Quais são os melhores builds para trabalhar com a ninfedora? Seguinte... diversas, tá? Isso aí é o tipo de coisa que eu não comentei nos outros como jogar, né? Eu penso assim, né? Que a cada vídeo que eu faço, eu vou melhorando cada vez mais os meus vídeos de como jogar. E eles vão ficando cada vez mais longos, né? Ok. Paciência. Tá? Mas é assim mesmo. Só que assim, pô, beleza. Eu consigo trabalhar... eu tenho a build principal da ninfedora. Que é o que? É pegar né, os itens dela, né? Fazer o item dela até o final. E vamos que vamos, né? Como que seria essa build dela? Pô, eu facilmente teria a Evergreen Arc, eu facilmente teria o Deathshot, né? Eu teria os dois. E também teria aqui junto, veja bem, junto, o nosso Dragon Fang. Entendeu? Eu teria os três. Tá?
E aí, é claro, né, eu colocaria eu teria todos os itens dela dispostos. Assim, a build, quando eu falo que a build principal é eu ter tudo que é da Ninfedora feito, certo? Deixa eu ver, mas qual o único eu pegaria? Né? Qual que é a relíquia que eu pegaria? Cara, é assim, pensa assim, se eu tenho 3 armas que gastam energia com ela, com certeza eu não iria pegar nenhum item único que vai gastar energia. Então não, eu não vou pegar a Reptile Stalker, eu não vou pegar o Final Blow, mas sim que eu pegaria a Sniper Scope, eu pegaria o Infinite Sight, com certeza. Ou eu poderia muito bem pegar a Blaze Gaze. Ah, mas tipo, você vai trabalhar com fogo? Ué, se eu tiver que trabalhar com fogo, beleza, mas assim, pelo menos assim, eu sei que se eu for trabalhar com Blaze Gaze, eu vou pegar a relíquia associada. Se eu for pegar a Poison Arrow, que dá pra fazer tudo isso, pegar todos os itens dela com a Poison Arrow, junto com o Venomous Pincer. Dá sim, entendeu? Claro que, e assim, né, como são relíquias e são únicos, que as associações são fáceis, então é fácil de montar aí, né, a build dela, entendeu? Beleza? Claro que eu tô falando com vocês e tô colocando aqui um exemplo da build na tela, né? Eu não vou jogar aí com vocês mostrando isso daí. Não vou. Entendeu? Porque, ainda mais porque é aquela, né? Eu vou ficar aqui com um vídeo de 10 horas, tá? Não tenho nenhum interesse. Bom, qual que é o segundo tipo de build dela? É o build da Ninfedora de Fogo. Sim, aí sim, né? Eu teria a Blaze Gaze ou Fire Quiver, junto aí com o Infernal Ashes, ou então, né, o Firelord's Brand. Eu tô decorando o nome, hein? Tá bom demais, eu não tô olhando, hein? Bom, legal. Terceiro tipo de build pra ela seria a Ninfedora Veneno, né? Que eu já falei que eu usaria Poison Arrows com eu poderia usar ela com o Plaguebringer Pendant ou então com a Venomous Pincer, né? Daria super certo, tá? E aí eu tô mostrando aqui na tela aí um exemplo de como que ficaria. Eu poderia também fazer a Ninfedora Velocidade Total, cara. Sim, que é o que? Pô, eu colocaria aí ela com a Temporal Stone ou com a Velocity Ring, super certo, trabalhar com isso, né? Junto aí com o Final Blow, ou então aí com o Infinite Sight, certo? Poderia também colocar a Ninfedora de Hamlet. Quem que é a Ninfedora de Hamlet? É a Ninfedora que vai usar o Hat King's Crawl, certo? Com a Blaze Gaze, OBS, com a Blaze Gaze, tá? E aí entuchada de ratos. Qual é o melhor rato pra ela? De boa, qualquer rato é bom pra ela, ok? É claro que aí eu recomendaria, tá? Se for falar de ratos, vou ter que colocar ratos aqui. Eu recomendaria você fazer pra ela o Ratnarus, se você conseguir, né? Porque é bem difícil, certo? Ou você poderia tentar e colocar pra ela vários Lucky Ratomelon. E aí você colocaria vários Lucky Ratomelon junto. Aí sim, você teria que ter pelo menos uma Final Blow ou Reptile Stalker, tá? Seria legal. Aí você faria aí, né, a Ninfedora de Hamlet, né? Hamlet não, eu sempre confundo. É a Ninfedora de Hamelin. Hamlet é outra coisa. É o cara lá, é da Romeu e Julieta, né? O Hamelin que é dos ratos, beleza? Qual outra build que daria pra fazer com a Ninfedora? Bom, aqui você tem a Ninfedora, eu posso fazer Ninfedora Exploradora. O que seria a Ninfedora Exploradora? Seria ela associada com ferramentas, né? Eu poderia associar ela com paz, eu poderia associar ela com que mais? Bom, só paz. Porque ela não tem assim. E ela cheia também. Aí sim, você pode colocar ela cheia de mímicas, né? Sim, e você colocaria também paus do tesouro, certo? Você colocaria também o gancho, né? De pesca, tá? Seria legal, né? Então, a Ninfedora Exploradora é essa, e claro, com certeza você tem que ter o Leftbound Strider, senão não tem graça, certo? E com 2 Predator Scales. Claro que daí o único com ela você vai ter que usar o Shadow Cloak.
né? Porque, bom, a gente sabe muito bem que a pá, ela aplica cegueira, certo? E aí você colocando o Shadow Cloak resolve, tá? Ah, relíquia. Relíquia que você pode usar quando você faz aí a Nifedora Exploradora. Aí sim o Arctic Core é interessante. Ou então o Peebles. Por mais que eu sei que o Peebles ele não é pra Nifedora, como eu comentei na parte de relíquias, mas aí sim ele ajuda um pouco ela, entendeu? Embora você tenha também relíquias bem melhores, tá? O que vier é lucro pra você, tá bom? E por último, mas não menos importante, nós temos aqui, sabe o que? Sim, ele, né? A Nifedora Pescadora, ou Nifedora Pesqueira, né? Você vai colocar aí, né, a vara de pesca, você vai colocar o gancho, vai colocar o Neptune's Wrath, né? Que daí dá também super certo com ela, tá bom? E aí tô mostrando na tela aí, né, a build dela com... Assim, na verdade, né, ela com essas armas, né, com os itens que transformam ela nesse tipo nesse tipo aí, né. Ah, sim, e eu tava já deixando pro final a menção rosa aqui, que eu comentei durante o vídeo, mas tava faltando aqui nas builds, que é a Ninfedora de Gelo. Que aí você teria aí, né, o Frost Barrier com ela, certo? Você colocaria o Frost Barrier, você colocaria o Frost Quiver, colocaria o Frost Cleaver, a Frost Dagger, tudo Frost com ela. Seria lindo demais. O problema aqui é qual? O problema é vir tanto Frost Emblem assim. Não é fácil vir. Esses itens não são fáceis. Mas também quando vem. Então, não deixa pra trás. E ó, eu tentei fazer 2 vezes com ela, né? A última vez, assim, a primeira vez que eu fiz foi um fracasso total, porque não veio tudo que eu queria. O Frost Cleaver é 880, ou ele vem ou ele é inexistente. Tá? Mas a segunda vez que eu consegui fazer, eu consegui sim fazer com ela. Eu não tenho aqui na tela, infelizmente, né, a build como é que ficou. Eu fechei 12 troféus, que eu lembro. Faz muito tempo isso, tá, galera? Foi bem antes da atualização. Foi bem antes da temporada 2, foi da temporada 1 que eu consegui fazer, tá? Nem existia Frost Quiver. Mas eu coloquei nela o Frost Cleaver, eu coloquei o Frost Barrier e coloquei 2 adagas de gelo com ela e deu super certo. Claro que daí a relíquia que eu usei, né, eu tive que usar aí a Shadow Cloak, né, porque, né, sabe como é, né? Tá? E é isso, galera, de builds é isso. Claro que eu coloquei aí das melhores para as menores, tá? A Frost Cleaver não é tão recomendado porque a Nifedora não trabalha bem com gelo, sendo bem honesto com vocês. Ah, sim, quando você for usar a Nifedora de gelo, a grande recomendação é usar a relíquia Temporal Stone, tá? Nenhuma outra aí é melhor do que ela, beleza? Ah, tio Phil, mas e o Frostbite Ring? Tá bom, você até pode usar, sim, dá pra usar, entendeu? Só que... é aquele negócio, né? A Ninfedora exige velocidade, certo? Você tem que escalonar uma comida fantástica de energia para ela. Então, se você tiver pouca comida, Frostbite Ring. Se você tiver muita comida, Temporal Stone. É essa que é a condição para Ninfedora de gelo. Beleza? Bom, de builds que eu tenho para falar com a Ninfedora é isso, tá? Até aqui, é assim, galera. Até aqui, tudo que eu falei com a Ninfedora foi essencial para que você tenha uma jogada bacana com ela, tá bom? Assim, para que você possa pensar em jogadas com ela. Agora, eu acho que é importante aí vocês saberem como que funciona a Ninfedora durante o jogo, sim. E nada melhor do que fazer isso jogando. Então vamos lá, bora jogar, pegar nossa lindinha aqui e bora jogar. Bom, que tática que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou jogar a Ninfedora como ela tem que ser, né? Normalmente vocês começam assim, ó. É assim que começa. Então, o que eu normalmente eu sugiro vocês pegarem sempre um arco a mais para você fazer já começar a Hunter's Bow, certo? Mas no nosso caso aqui a gente já tem essas 2 bolsas. Aí eu peguei, né, já a Hunting Knife e eu vou fazer dessa forma aqui. Claro que do jeito que a gente já começou, aí eu já vou sugerir fazer isso, ó. Vou travar essa Armor Pack. Não tenho nenhum interesse em clubes, tá? Então, ó, já tô vendendo. Esse aqui eu vou travar. Roda. Que coisa linda, já travei esses aqui. Perfeito. E vamos lá, bora lutar.
travei o trevo justamente porque ele vai dar sorte, é o quarto atributo aí da ninfedora. E também a Tusk, porque se eu encontrar o escudo, eu já faço o escudo de espinhos. Perfeito. Aí eu já ponho esse aqui, vou trazer ele pra cá. Esse vem mais pra cá. E eu pego o trevo e bora lutar. Rapidinho, né? Agora é só seguir. É assim, no early game, esse tipo de jogada dá certo. É difícil, assim, só vai dar errado se você não tiver com bom nível de arma, aquela coisa toda, né? Mas, fora isso, só tem a dar certo. Aqui eu vou pegar os Third Roots. Aí, ó, já tô aproveitando que esse cara tá aqui. Vou travar a adaga e vou travar esse carinha aqui. Roda mais uma. Ó, eu vou travar uma delas. Primeiro porque veio duas, né? E também porque é bom pra gente ter uma reserva, vamos falar assim, né? Vamos deixar assim aqui, né? Bora lutar. Reserva? Como assim reserva, tio Phil? Não, na verdade eu quis dizer uma resistência. Eu falei errado. É bom pra você ter uma resistência mágica, entendeu? E é isso aí. Lembrando que aí agora, né, que nem, ó, esse aqui tá em excesso, eu vou vender. Não, vou fazer assim, ó. Pronto. Esse aqui vem pra cá. Vou pegar essa adaga, vou pôr aqui quietinha, junto com esse cara pra cá. Aí aqui, na verdade eu vou trazer a adaga pra lá. E eu vou colocar esse camarada aqui. Roda. Opa, importante, hein? Na verdade é o seguinte, o Eagle Eye Amulet, ele é imprescindível. O que eu vou fazer então aqui? Normalmente a gente não faz isso, mas eu vou vender essas duas. Vou vender o trevo, depois eu sei que vem mais. E aí sim eu vou pegar ele, vou deixar desta forma, tá bom? Vou travar o Simple Quiver, porque ele é muito importante pra gente mais pra frente. E bora lutar. Vitória, vocês estão vendo aí, né, que seguindo essa regrinha que eu tô falando aqui pra vocês, é bem tranquilo, tá? Bom, legal. Já veio aqui o Firelord's Brand, né, importantíssimo. Então é ele que eu vou usar. Porque caso venha... Por que eu tô pegando ele? Se eu vou fazer não vou fazer Ninfadora de Fogo? Bom, se por um acaso vier a coruja, né? Ou então o Fire Quiver, eu posso sim fazer uma build de fogo. Como até agora o escudo não veio, eu já estou tirando o Tusk daqui. Roda. Aí, ó. Esse camarada, vou deixar esse aqui. Não, eu vou deixar onde você estava. Beleza, deixa assim. Roda. Ah, o escudo. Oh, rapaz, tudo bem. Bora lutar. Não tem problema. Padla. Bom também, Vitória. Já tô pegando esses dois aqui. Esse aqui, ó, tô vendendo. Aliás, mantenha aqui quietinho. Roda. Roda. Ó, tô trocando. E eu vou pôr ele aqui, tá? Vou travar a Wooden Sword. Roda. Roda não, joga, né? Muito bom. Aqui no caso, eu vou pegar o equilíbrio só pra não impactar muito, não. E ó, já peguei, viu? Roda. Ah, muito bom. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vender esse cara, e vou pegar esse aqui, ó. Opa, você não, esse. E ó, baixo uso, graças a Deus, tem que manter assim. Aqui a daga eu vou trazer mais pra cá pra explorar bem aqui a nossa Letter Armor e bora lutar. Rustan. E assim, a gente já tá no mid-game, tá? Passamos um pouquinho no mid-game, a gente precisa
que venha a poção. E se não vier a poção, eu preciso que venha o caldeirão. Certo? E não tá vindo. A adaga, o que eu acho interessante é fazer isso aqui, ó. Ah, tio Phil, mas e a adaga? Você não vai fazer a adaga de fogo? Pois é, só que nós temos uma situação aqui. Que é qual? Primeiro porque eu vou precisar vir a pedra de lava, até agora não veio. Ah, a poção tá aqui agora. E não veio. E também, digamos que assim, pra mim, eu acho que é mais válido pra fazer. Como eu já tô com Firelord's Brand e outros aqui, vale mais a pena eu fazer esse item que eu tô fazendo agora, né? Fazer ela, porque até vir os outros itens é mais fácil o sangramento, inicialmente falando. Agora aqui, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. Eu vou vender 2 desses para pegar esse aqui, certo? Esse eu vou trazer pra cá. Deixa eu ver uma coisa. Tá, eu vou ficar levemente acima, mas não tem problema. Bora lutar. Se eu perder, eu tiro. Tipo, você não vai fazer aqui a Iron Sword depois, ainda não. Essas espadas, que queira que não, elas são boas pra dar... elas dão energia, né? Então, assim, né? É uma energia tola, né? Porque ela gasta dela mesma, né? Vamos falar assim. Mas... aí, ó, que coisa linda. Acabou que veio. Bom demais. Aí aqui, ó, vou tirar você por o escudo. 8, né? Oh, rapaz. Vou pegar essa maçã aqui e vou pôr aqui. Que aí, ó, se por um acaso eu queira fazer isso de novo, ó, ainda vai continuar com alto uso, né? Mas tudo bem, eu vou travar essa banana. E esse aqui eu vou pôr aqui, no lugar dessa folha. Roda. Ó, tô destravando o Leather Cloak, já passou do tempo dele, tá? Aqui, coisa importante, hein? Tô vendendo esse. Eu não posso vender mais nenhum. Tá, tchau, maçã. Fiz isso. Ok. Eu vou fazer de novo a mesma coisa. Roda. É isso, bora lutar. Totomemonto. Nome esquisito. Maravilha, vitória. Legal, certo? Aí, ó, pelo menos essa aqui, essa e essa estão dentro aí do nosso esquema. Eu vou fazer agora eu vou fazer outra coisa. Vou trazer você pra cá. Opa, não foi não, por quê? Certo. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá. Você vem aqui. Esse vem aqui. Eu vou fazer a Iron Sword. Este cara vai ficar pra cá e eu vou fazer isso. Bom demais. Vou descer este. Aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Não, deixa como tá. Desce esse aqui. E esse aqui eu vou colocar aqui. Esquisito, talvez. Esquisito, porém funcional. Roda. Tá, eu vou travar essa outra bota também e bora lutar. Ted. Vai fazer aí o nosso querido Frost Barrier. Eu acho que essa não é nossa. Perdemos bem rápido. A Iron Sword feita com sucesso. Muito bom. Porém eu quero por ela aqui, ó, porque ela é aproveitada pelo Firelord's Brand e pela Blaze Gaze. Esse cara vem pra cá. King Edges. Bolsa, muito bom. Aqui vamos ver se dá pra fazer assim, ó. E aí, eu vou trazer tudo isso aqui pra cima, ó. Não, esse aqui fica aqui. Mas aquele ali em cima. Eu vou manter você aqui embaixo. Esse aqui. E essa adaga vem pra cá. Boa. Roda. 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 Ó quem veio. Pega. Aí aqui eu substituo.
Vou ficar sem nada do outro lado? Vou. Não tem problema não. E daí eu tenho o melhor aproveitamento, galera. É isso. Aí, ó. Bom, eu vou sacrificar esse cara aqui um pouquinho pra fazer isso aqui, ó. Header Shield. Tá? Vou ver. Esse aqui tá inútil. Eu tô vendendo. Roda de novo. Aí, rapaz. Quer dizer, não. Esse aqui não. Não, vai. Bora lutar. SMY. E aqui vai ser uma luta bem acirrada, hein? Olha lá. Mas conseguimos. Vocês viram o fogo que eu tô aplicando nele? Isso é que é legal. Maravilha. Opa, fiz besteira, hein? Põe pra cá. Beleza, tô pegando você, como eu falei que eu ia. Traz esse pra cá. O que mais? Esse aqui vem aqui pra cima. Esse aqui eu vou colocar aqui. Na verdade eu vou fazer assim, ó. Opa, fica aí. Pronto. Aí aqui, roda. 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 Peguei, muito bom. Certo. Vendi você para pegar esse cara aqui. Na verdade, o que eu vou fazer? Vou eu sacrificar de novo. Ó, esse pra cá. Esse aqui vai ficar aqui de novo. Esse vai ficar aqui, ó. Isso, muito bem. Tá bom? Inclusive eu posso até fazer assim, ó. Com Eagle's Eye Amulet ali. Bora lutar. E ó, Kepemaro, eu já estou começando o endgame. Nós estamos apenas com um Silverbark Bow. Estamos puxando fogo, ok, mas ó, a gente vai começar a perder. E se não vier os itens pra gente conseguir... Ó, aqui eu vou até fazer assim, ó. Pronto. Vou deixar esse cara aqui de fora por um tempo. Tem que vir os itens pra eu subir de nível. Senão eu vou perder. A partir de agora eu começo a perder. Eu vou até fazer assim, ó. Tá? Então assim, preciso que venham os itens. Senão vai dar ruim. Aqui eu vou fazer assim. Deixa eu ver. Eu vou tirar você. Vou pôr este. Esse aqui é legal, já vou pôr aqui. Roda. Bom, eu vou vender essas duas bags, tá? Esse cara aqui é legal, mas no momento não é... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Pronto. Ah, deu super certo, boa. Mas aí, tá vendo? Ó, que acabou nossa energia. Bom, bora lutar. Nossa energia não, nosso dinheiro. O fio tá doido. Ixi, essa Sage aí tá com muito veneno. Mas o nosso fogo é melhor. Ganhamos. Maravilha aqui. Só que agora eu vou precisar de itens aqui que tenham Dragon Leaf, né? Não temos nenhum por hora. Aí, agora sim, ó. Agora que eu desisto desse cara. Roda. Não vou querer mais esse cara não, tá? Porque eu já tenho duas botas. Roda. 6, né? Vou vender esse cara aqui. E vou pegar você, ó. Fur Boots. Muito bem. Bora lutar. Lemniscate, alguma coisa assim. Dá um liga nesse fogo que a gente tá aplicando, galera. Sensacional. Essa é a build da ninfedora de fogo, tá? Certo. Aqui esse item vai ficar aqui mesmo, não tem outro lugar. Joga você pro lado que eu vou colocar você aqui. Também não quero mais isso. Roda. Tô moscando com isso aqui. Eu preciso de aquela Acorn, que ela não tá vindo. Ó, isso aqui, beleza.
Ótimo. Só que eu não tenho como aplicar ela nesse momento. Roda. Aí sim, ó. Pode pegar tudo isso aqui. Roda. Perfeito. Bom, esse daqui, deixa eu pensar uma coisa. Ah, boa, dá assim, ó. Desço ele e ponho esse cara aqui. Pronto, bora lutar. Dude Guy 007 James Bond. Ixi, não é pra gente não. A recuperação dela tá muito forte. Maravilha. Bom, aqui agora, ó, eu vou pôr você, deixa eu pensar. Aqui. E essa outra aqui. E olha que veio ali em cima. Legal, hein? Bom, não tem mais o que fazer, né? Esses outros itens aqui embaixo estão todos largados, só relento. Opa! Aí sim, esse daqui eu vou pôr... Putz. Complicado. Deixa ele de fora. Deixa ele aqui só para ser aproveitado. Mas eu não vou ter que fazer agora, não dá. É, não dá mesmo. A não ser que, pera aí. Ó, eu vou desistir desse outro arco. 7, 8. Eu vou precisar de 2 pontos. 9. E eu vou abandonar uma dessa aqui por enquanto. Por quê? Vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Só por isso. O que eu também posso fazer aqui é isso aqui, ó. Traz você pra cá. Esse aqui ele vem pra cá. E esse desce aqui. Bom também. Bora lutar. Caramba, quanto morcego, galera. Merveros. Eita, aí, ó, tá vendo? Ele tá 1000 vezes melhor que a gente. Só pra vocês entenderem uma coisa aqui. Gente, 12 troféus já. Ou seja, 11ª vida. Eu deveria estar como ele, ó. Evergreen Arc já feito. Só que, cadê as poções? Ativei, mas veio o caldeirão, sim. Eu consegui pelo menos fazer o Elven Blade. Mas e aí, cadê a poção? Quando veio o caldeirão, eu não tinha espaço para colocar. Outra coisa. Só agora que veio suculentas pra gente. O cara já tá longe na frente aqui, tá vendo? Outra coisa. Ele conseguiu... Aqui, no caso, deixa eu ver. 1, 2... Ele conseguiu 2 acorns. 2. E não veio nenhuma pra mim até agora. E ele tá com a Blaze Gaze muito mal. Quer dizer, mais ou menos mal. Não, tá explorado. Tá boa, tá boa. Tá bom. Cadê a relíquia dele? Ah, ele tá com Peebles. Beleza, inútil. O Peebles só é útil se você tiver aqui, por exemplo, nessa situação que a gente tá aqui, pra pegar pedra de lava. Só que, cara, não, né? Bora pra próxima luta. Então vocês entenderam? Esse é o esquema. Beleza, vou colocar ele pra cima assim. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Justo. Esse camarada aqui, eu vou pegar e vou deixar ele aqui, ó. Fez nada. Girei, não fez nada. Esse aqui sim, tô vendendo, já vi que você, né, não precisa gritar. Na falta de 1 veio 2, só quero 1. Roda. Ó, tô travando aqui o Ascent Vessel, se é que vai dar tempo de usar. E é isso aí. Bom, aqui... não adianta nada tentar trabalhar com a Quivel, tá? Deixa como tá. Bora lutar. Avalos. Ih, perdemos. 12 troféus. E aí, ó, subimos aí no nível 20 com a vencedora, tá? Ah, tio Phil, você conseguiu só 12 troféus. Sim, eu consegui 12 troféus, vocês entenderam o porquê, tá? Na verdade, a loja, né, ela trollou a gente bonito, não vindo alguns itens básicos. Só que isso, assim, ele é um ponto negativo para todo herói.
né? Fica dependendo de item-chave. Mas, assim, não é o caso da Ninfedora para eu tirar uma nota dela, que nem eu fiz com o Harkon, por exemplo. Com o Harkon eu tirei nota mesmo por causa disso, e também inclusive com o Ronan. Por quê? Porque os itens, assim, a Acorn dela vem. Só que vocês perceberam que eu tava com... Só pra colocar aqui rapidinho. Vocês perceberam que eu quase não tinha trevo. Aliás, eu não tinha nenhum trevo. Se eu quiser que venha esses itens, eu preciso aumentar a raridade dos itens da loja. E, de boa, o que eu menos tive foi sorte aqui. O que eu menos tive foi sorte. Então, o que vale? Né? Por que valeu esse nosso jogo? Além de ter subido do nível 20... valeu também porque nós conseguimos... Eu mostrei de uma forma bem simples e clara o início do jogo, o mid-game, como você tem que conversar, trabalhar no mid-game, e no endgame deixei a desejar porque eu morri no 12, né? Tá? Claro que haverão outros vídeos, né? Eu vou sair daqui. Haverão outros vídeos que eu vou explorar mais afinco, né? O endgame dela. Ou você pode ver meu vídeo anterior, que eu joguei com ela. Ou você pode pegar o vídeo que eu fiz o desafio dela. Aquele tudo bem, foi um jogo rápido, mas de boa, foi de longe um jogo muito bacana pra você ver como é que eu trabalhei de início, meio e fim. Legal? Tio Fio, você vai jogar mais uma? Não, porque esse vídeo aqui deve estar pra mais de 3 horas. Se eu não dividir o vídeo, eu acredito até que eu vou dividir, tá? Mas, dividindo ou não, eu acho que assim, tá um vídeo bem explorado de ponta a ponta. Beleza? E assim, galera, bom, agora, finalizando mesmo, né, toda essa lasqueira que eu falei, lasqueira não, pô, tô brincando. Finalizando aí, né, tudo isso que eu falei pra vocês, né, pô, olha, de todos os como jogar com o herói, eu nunca deixei um vídeo tão rico de informações, tá bom? Então assim, eu acho que vale a pena. Tio Fio, tá muito longo o vídeo. Não importa, cara, você vai ter, como eu falei antes, e menciono de novo, você vai ter informações ricas da Ninfedora de início ao fim. Sim, eu usei como base, mas muito por cima, como jogar, 2 guias que eu encontrei da Ninfedora, apenas 2 guias, tá? Eu acho que então vale muito a pena vocês olharem se você quiser, só que, de boa, o meu vídeo tem muito mais do que tá lá, entendeu? Tem muito mais. O cross aí de único com relíquia, as relíquias com ela, itens dela, né? Eu acho que assim, tão rico quanto eu falei, não tem. Esse vídeo tá bem melhor, tá? De boa. Você consultou mais alguém além, Tio Fio, que nem o do Harkon com o Kakashi? Não. Esse daqui é o meu conhecimento que tá aqui. Então vale muito, porque assim, eu estudei, demorei muito para fazer o vídeo dela. Eu queria ter feito antes do Harkon, mas não consegui porque eu esperava, né, ter mais informações, e tive. Foi até bom, né, porque teve atualização dela, né, tá bom? E tá bom, beleza, mas e aí, quais são as considerações dela, Tio Fio? Que nota que você dá pra ela? Olha, não é favoritismo. Não, calma, gente, não vou dar 10. Não, de longe, né? Porque de longe não, mas eu dou um 9 pra ela. Pra não falar 9,5, beleza? Por que não 9,5? Por que eu tô dando 9, tá? Vamos lá. Os pontos, antes disso, vamos lá. Quais são os pontos negativos? O que não me fez dar 10 para ela? Primeiro porque eu acho que assim, para você ter um herói nível 10, o herói tem que ser perfeito. E ninguém é perfeito, então, não, gente, vocês não vão ver nota 10 aqui, a não ser que seja um cara supra-sumo aqui. Entendeu? Um cara redondo. Não vai ter. O único redondo sou eu. Não, tô brincando. Eu sou gordinho, mas nem tanto. Mas, assim, não é nota 10. Por que não é 9,5? Bom, eu vou te dar um motivo bem simples. O que tornou o Ronan um cara versátil é porque você pode trabalhar com qualquer arma com ele. A Ninfedora não. A Ninfedora, dependendo de como você trabalha com algumas armas com ela, não funciona. Então, se eu não tenho um personagem versátil, vocês concordam que eu não posso chegar e falar assim, então ela é fácil de jogar? Não. Ela é fácil de jogar sim, só que com as armas certas. Se você colocar qualquer arma errada com ela, você vai se dar muito mal. Entendeu? Então isso já é um negativo, concorda?
Não é não é fácil igual um Ronan, não é fácil igual uma Shanna. E eles são versáteis, a Nifedora não é. Na minha visão não é. Lembrando, deixo bem claro aqui, estou falando de ponto de vista, tá? Mas sim, eu dou uma nota 9 assim, facilmente para a Nifedora, tá bom? Que mais, né? O que contribuiu para dar essa nota boa nela? Bom, os itens dela são assim, temáticos de arqueira, né? Pô, os itens dela são fantásticos, entendeu? Não tem o que jogar fora. Ela é uma elfa. Ela é uma personagem da floresta, né? Elfos são da floresta. Por ela ser uma personagem da floresta, obviamente, né, tá bem claro aqui que os itens dela serão temáticos para isso. Então, se os itens são temáticos, todos os itens delas giram em torno disso, né? É um arco que é considerado uma folha, é uma arma que é considerado também uma folha, um elemento da natureza, sabe? Isso foi explorado. E sim, e aí, claro, não com armas, né, que foi o que me fez dar uma nota negativa, mas com alguns cosméticos, alguns acessórios comuns, você consegue fazer uma abrangência assim, de builds que tá fora da curva, entendeu? Você consegue fazer várias builds legais com ela. Inclusive, se vocês acham que vocês têm uma build que eu não comentei, né, anteriormente, coloca nos comentários. Pô, tio Phil, dá pra fazer ela desse jeito, que eu posso ver se realmente fica bom, né? Mas, legal, assim, como vocês podem ver, vocês têm versatilidades, assim, com ela de outras formas, né? Então, isso é bacana. Vai de contra o que eu falei antes, que eu tirei ponto? Sim e não, tá? Sim em algumas coisas, não em algumas outras coisas, que é o que me fez ainda dar 9 pra ela, tá bom? É uma personagem linda, a temática dela é fantástica, inclusive, ó o que nós conseguimos, hein? Skin, folha de inverno desbloqueada. O banner dela é simples, né? É super simples, porém bonito, tanto que eu uso ele. Olha lá. Em questões de raridade de itens, né? Vamos voltar pra cá, né? Em questões de raridade de itens, ela assim é bem distribuído, e o que tem você consegue atualizar facilmente. Se você tiver uma boa sorte na loja, você já está no mid game com a Evergreen Arc. Então quer dizer, claro, né, você precisa trabalhar com sorte. Eu não tive, por isso que eu não consegui aí o item chave dela. Os itens chaves dela não são difíceis de vir, são medianos de vir, que é o que torna aí a dificuldade dela um pouco, não tão alta, mas um mediano. Entenderam? Então é isso que eu também estou levando em consideração, tá bom? E é isso, então, nota 9, tá? Não tenho mais nada aqui a colocar, né, falando sobre ela. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, com certeza aí eu vou, quer dizer, esquecendo, né, quase 3 horas de vídeo aqui, vou esquecer alguma coisa, né? Estranho, mas pois é, galera. Eu acho que eu não vou me estender mais ainda. Poderia jogar mais com ela? Vou jogar sim. Esperem aí nos próximos vídeos que eu jogue de novo com ela, tentando trazer novos tipos de builds e formas, tá? Porém, assim, claro, né? Distribuindo ainda com outros personagens que eu quero trazer. Em breve, eu vou começar a jogar também com a Fern. Não tão, assim, calorosa como eu joguei com o Craig, mas vou jogar de uma forma que eu consiga desbloquear ela toda até o nível 10. Sim, vou fazer o início igual eu fiz com o Craig, tá? Então, esperem por isso, mas não do jeito que, tratando com tanto carinho. Claro, a não ser que eu goste, né? Se ela for desse jeito, né? Por que não, né? Mais um pra colocar no coração. Coraçãozinho é igual ao coração de mãe, galera. Vai caber todo mundo aí se deixar, né? Bom, então essa é a minha consideração final da Nifedora. E essa é a Nifedora. E eu espero que vocês tenham gostado do personagem e do meu vídeo. Gostaram? Dá o like, cara. Sério, olha, de novo aqui eu falo. Vídeos de como jogar com o herói não são fáceis de fazer, tá? Não é nem um pouco. Então, assim, eu peço do fundo do meu coração, dê um like. Se você aí tá aqui, não conhece o canal, mas tá aqui porque alguém indicou, ou você viu em algum lugar, olhando no Discord, e não é membro, um dia, quem sabe, eu faço parte de membros, mas você não é inscrito, cara, se inscreve. Eu tenho muito conteúdo legal do Backpack aqui, tá? Então vale muito a pena. E eu perdi de rimar, né? Tem muito conteúdo muito legal do Backpack Brawl. Aí, agora sim, hein?
Então, galera, vale a pena se inscrever caso você queira esse conteúdo. Você sabe que eu vou ter. Se vocês querem ver alguma coisa, né, do backpack que eu não falei até hoje, pô, coloca aí, cara. Quem sabe, né? Não é verdade? Gente, é isso. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e falou!